Pronto? Tamo ao vivo? Aí, ó. Mais um filme aqui, Joãozinho. Firme e forte. Mais um episódio? Mais um. Esse aqui vai ser pesado, hein? Isso vai ser pesado. Você guardou, né? Vai ser pesado. Convidado de... Não que os outros não sejam. Esse aqui tem uma história... Muita história pra contar. Olha aí, vai brigar comigo. Vai brigar comigo. Porque eu deixei o negócio no alto aqui, ó. A carinha dele. Já pega no meu pé quando eu deixo o negócio no alto assim, ó. Depois, tá avacalhando a minha entrada aqui e tal. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas que estão acompanhando aí, aguardando mais um episódio do Mostarda Cast, o seu videocast mais saboroso da web, como diria o Thiago Selvati, que agora tá lá na Itália, né? Comendo... Ele tá vivendo bem. Vivendo bem, né? Tá em Turim. Pizza. A pizza em loco. A pizza boa em loco. As coisas boas em loco. Ele sempre manda aí de vez em quando, fui aqui num café, olha aqui isso aqui, os negócios bacanas. Ele tá em Turim? Tá em Turim, filho. Já foi no jogo da Juventus lá? Eu falei pra ele poder ir aí, né? Eu acho que não foi ainda não. Tem que ir, Não pô. foi ainda não. Ele ainda é atleticano, então ainda tá naquele. Se bem que a Juventus se engana um pouco, né? Você vê de longe assim, você olha de longe assim, pensa que é o Galo, mas é a Juventus. Ai, gente, muito bom ter vocês aqui em mais um episódio, no episódio número 54, hoje com uma pessoa muito especial com a gente aqui. Mas eu quero deixar um recadinho para você antes de mais nada, pedir para que você se inscreva no nosso canal, para você ativar também o sininho, para ajudar que o nosso canal cresça e a gente possa trazer cada vez mais personagens e personalidades da gastronomia para bater um papo com a gente aqui na mesa. Um papo descontraído, um papo franco, um papo aberto e trazendo sempre novidades, né, João? O que você tá abrindo aí já aí? Eu tô abrindo uma cachambu aqui. Uma cachambu? Naturalmente gasificada na fonte. Naturalmente gasificada na fonte, hein? Na fonte. Nós estamos hoje... Cadê a minha? A minha tá abertinha aqui, ó. Cachambu 510. Como é que é o nosso amigo lá da Cachambu? Pedro Faria. Um abraço. Te espero aqui, hein, Pedro? Guilherme Franco, Te espero aqui, o Guilherme e o Pedro, para nós bater um papo aqui e falar sobre a Cachambu, uma das melhores águas que a gente tem. Cambuquira também, né? Cambuquira também é do grupo, né? É, do grupo. Cachambu e Cambuquira. Top demais. Que coisa bacana demais. Você quer dar uma palavrinha aí do Cultura Defumada? Falar um pouquinho. Vamos falar dos patrocinadores? Vamos fazer jabá, né? Vamos faturar. É isso aí, você que tá, né, querendo agregar valor aí no seu comércio, seu restaurante, né, empório. Conta com a gente que é Cultura Defumada, tem vários produtos aí, né, voltados na praticidade, na versatilidade, né, pouco tempo você tem um defumado pronto na sua mesa aí, é incrível. Se qualquer coisa entra lá, @Cultura Defumada, vários produtos já defumados em lenha de pêssego e com dry rub exclusivo lá, um temperinho, sucesso pra vocês aí. Lenha de pêssego, Lenha chique, de pêssego. hein? A gente gosta de coisa pra boa. quem não sabe, o João tem um episódio exclusivo dele aqui explicando sobre isso e por que ele curte lenha de pêssego. Então volta aí pra trás aí. É isso aí. Que você vai ver o episódio dele, você vai ver isso aí. 37, eu acho. 37? 37. Se eu não me engano. Eu sempre esqueço, mas se ele falou, tá tudo certo. Mas tá bem numeradinho, vocês podem procurar, que foi sensacional o episódio. O GG tá aqui comigo, meu parceiro. Tava passando uma temporada comigo aqui, é ou não é, João? Você deixou o telefone do Cultura Defumada? Uai, Fala o telefone também. 31 992 820378. Pode chamar lá que a gente faz uma visita aí, a gente troca uma ideia e fazer uma parceria aí, vai dar tudo certo. Vai falar com esse rapaz com essa voz aveludada de AM. Aqui é da Cultura Defumada, João fala com você, trazendo as novidades. É isso aí, velho. Isso é coisa de rádio. A gente já passou uns pedacinhos em rádio, a gente sabe como é que funciona, Lembrando, para você também não esquecer que o Mostarda Cast é um produto da Mostarda Criativa, a sua agência de marketing gastronômico. Se você tem aí o seu negócio gastronômico, tem um restaurante, se você está montando o seu restaurante, montando sua hamburgueria, sua pizzaria, sua padaria, qual seja o seu negócio gastronômico, você não sabe como se posicionar nas redes sociais, como ter a sua identidade digital, como conversar através das imagens, a Mostarda Criativa pode te ajudar nisso, tá? Com fotografia, vídeos, com planejamento de marketing extremamente planejado e pensado para o seu negócio, personalizado para o seu negócio. Entre em contato conosco, fale com algum de nossos parceiros aqui da Mostarda Criativa que você vai ser muito bem recebido, tá? Você pode entrar aí no Instagram no @Mostarda Criativa e você também pode chamar no 31 99111 7473, 31 99111 7473, que a gente vai atender vocês com o maior carinho e atenção e vão promover o seu negócio da melhor forma possível. E quem sabe sua marca não vai estar aqui com a gente aqui, tá certo? E é isso, né?
Vamos que vamos, gente. Hoje eu tô recebendo aqui com muita alegria, com muita honra, tá? Com muita honra, nosso amigo Ednardi Torres, é isso mesmo? Peguei o primeiro e último. Primeiro e último, Ednardi Torres. Ednardi Torres, do Chico da Cafua. Gente, quem não conhece Chico da Cafua em BH? Pensa bem. Mas nós vamos conversar aqui, vai contar toda essa história pra gente, vai falar sobre empreendedorismo. Tem coisas boas aqui, tem surpresas pra gente aqui na mesa, só que essa surpresa aqui só é nossa, tá? Você vai acompanhando o episódio aí pra você saber como que você pede, como que você vai lá comer, e nós vamos contar aqui agora. Ednardi, seja muito bem-vindo, meu caro. Fica à vontade, a casa é sua. É um prazer te receber aqui. Pois é, primeiro agradecer esse convite, né? A figura do João aí, nós nos conhecemos em alguns episódios aí pra trás aí, né, João? Boa noite a todo mundo que tá escutando a gente aí. Confesso que tô com um friozinho na barriga, né? A gente tava conversando ali nos bastidores, vocês me perguntaram se eu já tinha alguma experiência. Para falar a verdade, o podcast é o primeiro. Então eu recebi esse convite com muita alegria para estar aqui dividindo um pouquinho a história, né? São mais de 40 anos, né? Então a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para agregar, acredito, né? E ao longo desse tempo aí, que a gente já passou por diversas coisas. Sim. Também, né? Então a gente tem muito pra falar, pra conversar. Tô achando que um podcast só vai ser pouco, viu? Vamos render, deixa esse negócio rolar. Pessoal que você tá assistindo aí, manda mensagem aqui, pode mandar pergunta, vamos bater papo aqui, que a gente vai, à medida que a gente dá uma pausa aqui, nós vamos dar um pause aqui, a gente vai conversando aqui e vai conversando com vocês em casa também. Chico da Cafua, eu acho que é o que mais te pergunta, é o porquê do nome, né? Sim. Eu acho que tem uma coisa, uma mineiridade nisso daí, né? Pois é, quem fundou o restaurante mesmo foi um rapaz que chamava Chico. Na época ele era da Guarda Civil, que depois futuramente se tornou Polícia Civil, né? E ele fazia um frango ali naquele lugar, reunia com os amigos, ele se chamava Chico mesmo, né? E ele veio a falecer, na decorrência do falecimento dele, ficou com herdeiros, e meu tio e meu pai, né? O Muraí, meu tio, Nelson, meu pai, vieram adquirir e construir esse nome aí, né? O Chico vem do Chico mesmo, né? Do Chico, né? Uma homenagem, né? Isso, e todo mundo pergunta, né? Acha, né? Que ou meu tio ou meu pai chamava Chico, na época que eles estavam à frente do negócio, hoje eles acham, na minha pessoa, do Chico também, né? Mas, na verdade, esse Chico, de fato, foi quem fundou. E Cafua é uma palavra aí de casebre, cortiço, coisa escondida, né? Que realmente lá era assim. Lá era um casebre, uma coisa bem assim, bem simples, né? Que a mesa, você tirava a mesa, virava porta, porta virava mesa, e a janela era assim, dormia aberto. Então era uma coisa bem simples. Aí surgiu o Chico da Cafua, né? Na época de meados aí de 80, ali 78, por aí, na figura do Chico, e meu pai e meu tio vieram mais pra frente um pouquinho adquiridos dos herdeiros com o falecimento do Chico. O restaurante de 80? É um pouco antes? Na verdade, assim, o restaurante é de antes, né? Bem antes, né? Tem relatos lá, tem clientes que chegam lá e falam com a gente assim, olha, tem 50 anos que eu frequento isso aqui, certo? Mas nosso mesmo é de 84 para cá. De 84. Isso. E assim, de registros de 81. Então a gente considera hoje que a gente tem 43 anos, certo? Então, tem minha idade o restaurante. Eu não costumo falar aqui no podcast, não, mas tem minha idade o restaurante. Revelou hoje? Hã? Revelou hoje. Eu não posso revelar o time que eu torço. O pessoal ainda não sabe. Eu sempre escondo o time aqui. Ainda não sabe. Mas a idade não tem problema, não. Eu já falei várias vezes aqui. E então, assim, de lá para cá veio, né? Foram diversas reformas, diversas crises, né? Diversas situações, diversos planos econômicos, diversas estruturações. E meu pai, meu tio, né? Morava aqui em Belo Horizonte e pintou essa oportunidade. Eles são concunhados, né? Sim. Minha mãe é irmã da esposa do Muraí. Eles são concunhados, tinham amizade de coisas de até antes do casamento mesmo, moravam na mesma pensão, antes conheceram as esposas, por lá casaram. E meu tio, como morava aqui no Califórnia, aqui pertinho, teve essa oportunidade e convidou meu pai. Meu pai era cozinheiro, gostava de cozinhar, curtia culinária. Então juntou aí um pouquinho a fome com a vontade de comer, e os dois ali batalharam bastante no início, viu? Bastante mesmo. E fizeram aí o Chico da Cafua tornar o que é hoje, né? Inclusive foram 2 famílias mesmo sustentadas, tudo, né, que a gente tem.
a minha família, como a família dele, foi tirado desse bravo. Tudo aí. em torno do Tudo restaurante. em torno do Chico da Cafua. O Chico da Cafua veio para transformar a vida da gente mesmo, né? E até hoje nós estamos aí, firme e forte. Hoje meu pai já é falecido, meu pai faleceu em 2005. O Murai aposentou na pandemia. E hoje está lá a Nayana, filha dele, né? Junto comigo e minha esposa. Legal. Aí Legal. a gente considera a segunda geração já, né? Já e veio uma segunda preparando geração. a terceira já, porque já tem meus 3 filhos aí que gostam. Eu chego em casa, eles sempre perguntam, e aí, papai, como é que foi lá? E aí, vendeu bem? mesmo? Então já estão interessados. A Nayana também já tem os filhos dela e por aí vai. Mas eles ainda não estão na idade de assumir. Não, ainda tá... ainda não. Ainda vai demorar um pouquinho, Essa né? segunda geração ainda vai tem uma rodar bem. lenhazinha para queimar ainda. A gente ainda vai ficar um pouquinho ainda. A gente acredita que... E trazendo novas ideias também, né? De tecnologia. Sim, né? Na verdade é isso, né? Hoje se você não buscar, né, novos caminhos, Sim. né? Ainda com essas mudanças que a gente tem observado e tem acontecido, se a gente não buscar novos caminhos hoje, a gente fica um pouco para trás, né? E é o grande desafio nosso, né? Porque nós temos um restaurante extremamente tradicional, né? É comida mineira mesmo, de raiz, temperinho, alho e sal, e aquele franguinho mesmo com gostinho de infância. Então, assim, a gente tem esse desafio. Como é que você traz a tecnologia para dentro do seu negócio sem perder a tradição, né? É um grande desafio nosso lá e a gente busca sempre preservar essas raízes, essas ideias, essa identidade que fez o Chico chegar até aqui, mas trazendo um toque de tecnologia, inovação para facilitar, né? Buscando qualidade, segurança para o nosso cliente. Desse tempo todo, vamos voltar um pouquinho, Sim. quando seu pai ainda estava aí conosco, aí, vamos falar assim. Você falou que passou por grandes dificuldades em épocas passadas. Eu imagino ali que no meados ali de 80 para 90, naquela dificuldade toda de questão de plano econômico, porque a gente imagina o seguinte, é um restaurante que é longevo. Tem muitos anos. A gente vê muito restaurante que tem muitos anos, mas, assim, por algum motivo mudou de nome, mudou a ideologia. Aí a gente falando de modernidade, se modernizou até demais, que perdeu um pouco a identidade e tal. O que você mais lembra que dessa parte aí, vamos falar assim, lá nos anos 80 você era garoto. Sim. Mas você deve lembrar alguma coisa. O que você mais lembra passando com seu pai ali, ou com o Murai, né? Sim, Murai. De 80 para 90, aquela época ali complicada. Qual foi o momento mais difícil que vocês passaram? Ou já foi mais recente? Rapaz, assim, falar com você é chover no molhado, né? Falar que a gente não passa dificuldade sempre, né? Ali na década, você citou na década de 80, algumas cenas me chamavam muita atenção, aquela questão de inflação, aquela remarcação de preço diária. Então eu tenho essa imagem muito na minha cabeça, meu pai com um giz, a gente tinha um quadro enorme lá no balcão, assim, que tinha um cardápio lá. Tipo, hoje você vê isso ainda em alguns bares, né? Mas nem se usa mais. Aí eu lembro do meu pai toda segunda-feira com aquele giz, molhando o gizinho lá e marcando os preços, né? Mudando porque o preço das coisas. Você tinha que mudar o preço toda semana, porque a inflação era muito alta, todo dia era remarcação, você comprava um insumo hoje, semana que vem ele já estava o dobro do preço, e tinha aquelas, né? Você saía de casa com um preço na cabeça e voltava com outro, era aquela situação. Nessa época, isso me marcou muito, né? Porque hoje a gente não tem isso mais, né? A gente tem uma certa estabilidade hoje. Não posso falar que existe uma 100% de estabilidade, mas a variação é bem menor do que antigamente. Mas né? é uma moeda que nos trouxe estabilidade. De lá para cá, não teve nem mais, né? Outra moeda, porque mudava muito, né? Mudava muito, justamente, né? Aí teve também a questão que eu relembro, né? Que eu lembro do meu pai reclamando da questão do plano Collor, que teve aquele bloqueio também, né? Dos recursos. Poupança, né? Teve um bloqueio de poupança. Aquela coisa toda. E comércio hoje, né, gente? Todo mundo sabe que o comércio hoje ele vive do dia a dia, né? Sim. Então, a gente é varejista, né? É um restaurante, então a gente vive do dia a dia, aquela venda diária, aquela entrada de capital todo dia. Então, isso foi uma fase muito complicada. E recentemente, né, uma fase que a gente passou também que foi bem complicada, mas foi uma virada de chave, né, tirando a questão das perdas de vida, né, a gente entende que muita gente perdeu um ente querido e tudo, mas houve ali uma virada que foi a pandemia, né, o Chico da Cafua, ele era um restaurante extremamente tradicional que nem delivery tinha.
Só para você não ter tinha ideia. delivery, Não né? tinha delivery. A gente não tinha delivery porque a gente não acreditava que a gente podia servir na mesa do nosso cliente o frango como a gente servia na nossa mesa. Aquela questão de cordialidade, Sim. o atendimento fazia toda a diferença, o calor humano. Não era só vender um frango, né? Era a pessoa chegar ali, conhecer o garçom, ser tratado pelo nome, né? Dar um tapinha nas costas, comer um torresminho. Então era toda... A força do Chico era isso, né? É uma coisa que não dá pra levar pra casa, Não né? dá pra levar pra Você casa. não manda no delivery essa construção toda, né? Sim, não dá, né? Então era aquela coisa, a gente tinha muito receio disso, né? Então por isso que nunca foi implantado o delivery no Chico. Aí veio a pandemia, nós tivemos que aprender com a dor, né? Porque você imagina, um restaurante que não tinha delivery e me marcou muito essa questão da pandemia. Eu estava voltando de Congonhas e eu lembro até do local, olha... Como é que são as coisas? Eu estava passando perto de um radar e escutei o Calil falando. Isso era uma quarta-feira. A partir de sexta-feira, todos os restaurantes serão fechados. Rapaz, eram 2 dias para a gente tomar a decisão da vida da gente. Um negócio que a gente não aceitava fechar nem para reformar, nem um dia. A gente não passava pela cabeça. Eu recordo que um dia que a gente ficou fechado foi no falecimento do meu pai, que nós fechamos um restaurante, né? Em decorrência do falecimento. E fora isso, todos os dias a gente trabalhava, estava ali naquele dia a dia, e de repente veio uma ordem, olha, tem que fechar. Né? E a gente preparando para o final de semana, que representa hoje 50% do nosso faturamento, e final de semana. Fechou numa sexta, né? Fechou numa sexta, a gente preparando aquela movimentação toda, e eu vim daquele lugar para cá, falei, e agora? O que eu vou fazer? Né? A gente tem compromisso com várias pessoas, a gente tem funcionário, tem fornecedor, tem a nossa própria família, os nossos planejamentos, e agora? E foi uma coisa assim indefinida, né? Fechou... Olha, não, você não vai abrir daqui 10 dias, você não vai abrir daqui 5 dias. Fechou. Não sei quando que você vai voltar. Rapaz, aquilo ali marcou muito, sabe? Então foi assim, que eu recordo uma fase bem difícil. Você lembra quando que ficou fechado? Quanto tempo foi na época? Ó, o restaurante, a gente fala assim, entre fechar e abrir, fechar e abrir, fechar e abrir, foi 1 ano e 4 meses. Certo? O Chico Com a questão Cafu. da pandemia. É, porque voltava e depois restringia de novo, abria de um jeito, depois restringia de novo. Nossa, a gente conversa e fala aí 1 ano e 4 meses, mais ou menos. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Por uma coisa que você não fechava nem para uma reforma, nem pausa programada, né? É muito tempo. E nisso, rapaz, nós tivemos que sentar e conversar e falar assim, agora, nós temos que inventar um delivery. Eu não tinha conhecimento de embalagem, eu não tinha conhecimento de rota, eu não tinha conhecimento de motoqueiro, não sabia nem como que minha comida ia chegar na casa do cliente. Não sabia nada. Mas a gente tinha que fazer de uma forma ou de outra, né? Então, nós não dispensamos nenhum funcionário. Nós mantivemos... Sério? Nós mantivemos os que funcionários. Ficaram em casa, né? Porque a gente... olha para você ver, um restaurante extremamente tradicional, onde a gente zelava pela qualidade, né, da nossa comida. Então a gente tratava o nosso funcionário como cliente também. Era nosso cliente. Então a gente tratava com todo carinho. Então eu tinha funcionário lá de 25 anos, 28 anos, funcionário de 65 anos de idade. Como é que você pede uma pessoa em plena pandemia para pegar um ônibus? Não tem jeito. Não existe isso, né? E no momento complicado desse, como é que você dispensa também, né? E como é que você Nem faz? eles estavam preparados Não com tem isso. jeito. Ninguém esperava isso, né? Alguns já estavam aposentados. E então aí alguns ficaram em casa e nós mantivemos um quadro bem reduzido para tentar iniciar o delivery. Rapaz, foi cada história, eu lembro. E eu saía para fazer entrega. Você mesmo ia? Eu mesmo colocava Mas de moto no carro? Não, no carro. Não tem Não carteira anda- de não moto. anda de moto. Né? A gente não tinha nem moto, porque não tinha delivery. Não tinha, por quê? Né? Eu não andava de moto e lembro, colocava as marmitinhas dentro do carro e chegava lá, rapaz, às vezes eu pegava a marmita virava, caía, aí eu tinha que voltar no restaurante para arrumar a comida e arrumar aquele negócio, a embalagem, a gente não tinha know-how nenhum de embalagem. Aí que nós fomos pesquisar sobre embalagem, pesquisar sobre rotas, pesquisar sobre moto, pesquisar sobre motoqueiro. Aí foi ali que começou a ideia do delivery no Chico da Cafua. E
Para falar a verdade, rapaz, tirando essa fase, né, esse fato de perdas, da questão de saúde mesmo, Sim. isso aí não tem nem como a gente comentar, mas a pandemia foi assim, veio de grande ajuda para o Chico da Cafua. Ali a gente descobriu um outro nicho, ali a gente aprendeu muito, aí nós tivemos possibilidade de reformar, reestruturar. Já estava fechado, vamos reformar. Era a hora, né? Vamos reformar o piso, vamos mexer na cozinha, vamos, como se diz, a gente está ali com a casa sabendo que ia acabar, né, a pandemia uma hora acreditando, ou outra. né? A gente precisava acreditar. E as pessoas costumam me perguntar, rapaz, como é que essa história aí de fechar, como é que vocês se viraram? Na nossa cabeça funcionava assim. Puxa vida, o Chico da Cafua deu tudo que a gente tem, né? Nesses anos todos, não é possível que eu não possa sustentar ele um ano e pouquinho, né? Eu tenho que dedicar minha vida por ele, né? Então foi ali, nós trabalhando, a gente lixava a mesa, e a gente pintava o chão, Legal. e a gente mexia dali, mexia daqui, e a gente fazia a entrega, e quando não era eu, era outro, e foi ali, foi fazendo, hoje o delivery, ele representa em torno de 30% a 40% do nosso faturamento. É uma porcentagem importante. Importantíssimo. Importante. Né? Inclusive, hoje o nosso planejamento estratégico para crescimento de faturamento, ele passa todo pelo delivery. Certo? Então foi uma coisa assim que veio, ajudou bastante, deu outro astral, aí onde veio onde nós fomos buscar tecnologia, processo. Eu sou um apaixonado por processo, eu estudo muito processo, eu procuro sempre fazer com que a gente entregue cada vez mais qualidade, cada vez mais produtividade com processo, com qualidade de pessoas, com aprendizado, com tecnologia, que vocês colocaram, e procurando manter aquela essência ali do tradicional. Né? Vocês conseguem hoje entregar todo o seu mix de produto? Você falou a questão do frango. Sim. Hoje todos vão para o delivery ou tem, vamos falar assim, o franguinho caipira, que é o tradicional, você ainda segura ele lá? Não, hoje você consegue ter o nosso cardápio tanto lá no presencial, no Chico da Cafua, todo aquele cardápio, desde quando se iniciou o Chico da Cafua, com uma ou outra modificação, e na sua casa também, todo o nosso cardápio, também a gente consegue te entregar tudo prontinho, como se fosse ali na mesa. A única diferença é que não tem aquele calor humano do nosso atendimento, né? Aquele ambiente bacana. É o que faz o restaurante, né? O que faz o restaurante. Infelizmente, isso aí, ainda a gente não conseguiu aprender isso ainda, mas estamos no caminho. O restaurante, ele fica à beira-estrada. Sim. Eu imagino que lá no comecinho, ele realmente era um restaurante, vamos falar assim, pensado para beira de estrada. Mas hoje a gente está dentro da metrópole e está dentro do anel rodoviário, que é um grande desafio para prefeituras e governos. Sim. E o anel rodoviário sempre com esse problema, vamos falar assim, para quem estiver assistindo a gente e não sabe, Chico, como é que é o nome da rua lá? A gente fica ali na marginal do anel rodoviário, né? Hoje a rua, ela chama Avenida Itaú, mas é aquela marginalzinha do anel. Quem conhece o anel, esse anel tumultuado aí que de vez em quando passa no Bom Dia Minas, né? O anel tá com 5 km de engarrafamento, é ali mesmo. A gente tá em sentido Vitória, quase em frente ao Campo do Galo, um pouquinho para baixo ali no Conjunto Califórnia. O nosso bairro é o João Pinheiro. A gente tá na marginalzinha mesmo. É bem perto ali o trevo da 040 com a... Isso, não é isso? Uns 600 metros ali no entroncamento da 040 com o anel rodoviário. 040 que vai para Brasília, Ceasa, Sete Lagoas. Então tá bem pertinho. Isso, mas atrás da PUC. Atrás da PUC. Isso. Boa. Ali qual bairro é João Pinheiro. João Pinheiro. Não desce a Delta não, vira pra esquerda. Isso, é isso aí. Dá a volta, vai pra esquerda. É isso aí. Você vindo aí na 040. Isso pro Belo Horizontino saber. Isso. Cara, então assim, tem ainda esse sentimento de restaurante beira de estrada? Ou vocês já entenderam até a questão do delivery? Então, olha, a gente tá numa grande capital, a gente tá numa parte da capital que é muito movimentada, e porque a gente pensa em questão de riscos, Sim. tradição de bairro. João Pinheiro é um bairro tradicional, Sim. você está perto da PUC, que é uma baita da universidade, está no anel. Então, assim, como que com o tempo, com essa aglomeração ali, você cresceu junto com um restaurante? Sim. Como que vocês enxergam isso hoje para a questão de desenvolvimento do restaurante, para poder absorver tudo que o Chico tem hoje? Pois é. O que acontece? O Chico da Cafua hoje, a gente não se considera um restaurante em beirada de estrada, né?
Porque acaba que o anel rodoviário ali, né, como você mesmo colocou, né, as metrópoles vão crescendo e tudo, ele se torna uma avenida. Perdeu né? a característica de Perdeu. É uma avenida hoje muito movimentada. Inclusive, a gente dificilmente tem um público viajante que Sim. ocasionalmente passou ali, parou porque estava viajando. A nossa grande maioria são clientes belo-horizontinos ou dos entornos, Contagem, né? Sim. Betim. São pessoas que se deslocam mesmo para estar indo até o Chico da Cafua. Então, assim, hoje a gente se considera um restaurante de cidade, de Sim. cidade grande, né? Sim. A gente é situado em turismo de negócio durante a semana, ou seja, aquele empresário, aquela pessoa que vem em Belo Horizonte tratar de negócio, vai ali para comer uma comida Legal. mineira típica, né? Porque a nossa comida ela é bem preservada, as raízes, como você mesmo colocou, frango caipira. Hoje a gente tem uma rabada, a gente tem um tropeiro, tutu com lombo, né? Aquele tutuzinho com lombo com couve, né? Não tem Legal. jeito de ser mais mineiro. Linguiça caseira, né? Nossa linguiça é caseira. Tempero caseiro. Então é um restaurante tradicional, de comida tradicional mesmo. Ali vai quem aprecia comida mineira. E, né, todo mundo já sabe que é uma das melhores do Brasil, né? Não, sem dúvida. É melhor, Pra mim é melhor. pra mim também. Mas no último episódio, a gente fechou o episódio falando que era o melhor, né? Melhor, Que a com certeza. comida mineira que é melhor. E produção? Vocês têm produção própria, por exemplo? O frango. Vocês compram? É uma criação com vocês ali mesmo? Sim. Como é que vocês pensaram nisso? Teve uma época que a gente chegou até a criar, sabe? Em Congonhas, a gente tinha uma fazenda lá, chegou a criar o frango caipira um tempo, mas acaba que a gente preserva muito a questão de segurança, tanto a segurança do cliente, segurança alimentar, Sim. e as coisas não são tão simples assim, né? Não é aquele, criei, trouxe para cá e tô vendendo. Não, Sim. tem todo um processo de legislação, tem toda uma fiscalização por trás disso tudo, então fica difícil. E outra coisa, nós focamos no negócio da gente. Então, nosso negócio hoje é restaurante, nosso negócio é gastronomia. Então, se a gente misturar muita coisa... É outro negócio, né? É Já outro virou negócio. outro negócio, né? Outro negócio, e acredito que a gente perde um pouco o foco e não dá pra gente ser 100% em tudo, né? Então, hoje a gente tem um fornecedor de frango caipira, né? A gente tem um fornecedor a gente trabalha com frango caipira, trabalha com frango branco, né? Então, a gente tem um fornecedor. Então, as verduras são verduras que vêm do Ceasa, a gente vai no Ceasa, faz aquela compra, aquela coisa toda. Então, hoje a gente não preocupa na produção de insumos. A gente preocupa só em de comprar, né? E processar aquele insumo e entregar uma comida de qualidade, que é nosso foco hoje. Boa. Gostoso, né, Joãozinho? Franguinho caipira? Demais. Hein? Eu já tive a oportunidade de estar lá 2 vezes. Você já teve já 2 vezes? Não. Diferente, viu? E a próxima nós vamos pra lá. Oi. Em Levar breve. a turma toda. Nós vamos levar a turma toda pra lá. E aqui, vamos entrar pra dentro do restaurante, vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de comida. Você é cozinheiro? Sim, eu cozinho. Não sou chefe de cozinha, que isso é um título, né? Chefe de cozinha é um cargo, né? É um cargo. Todo chefe de cozinha é um cozinheiro, né? Uhum. Mas cozinho, gosto de cozinhar, gosto. Algumas mudanças que aconteceram, né? De pratos, de processos, eu participei de todas. Eu dou palpite, eu troco ideia, busco informação com outros chefes de cozinha. Então, eu cozinho, gosto Mas de hoje cozinhar. quem tá lá assinando longe de você? Por exemplo. Assim, na verdade, assim, a gente não tem um chefe de cozinha que assina o cardápio. O que aconteceu? Nosso cardápio foi criado nem sei quando, e de lá pra cá, tá indo. Só foi adaptando ali uma outra coisinha ali que foi colocando. Agora, os processos, a grande maioria hoje que tem lá, foi criado pela gente, pela nova gestão que tá lá. Então, alguns processos mudaram, sim. Processo de cocção, processo de armazenamento, processo de preparo. Aí isso vem mudando, porque é isso que a gente está falando aqui. Não adianta. Hoje, se você não inovar, você não consegue sair do lugar, né? Porque as coisas estão muito complicadas mesmo. Então a gente precisa ter uma produtividade maior de qualidade e eficiência. Então, você falou de Congonhas aí, você tinha comentado com a gente nos bastidores, você é de Divinópolis, né? Não, você de Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, mas quando meu pai, né, adquiriu o restaurante, eu morava em Divinópolis, né? Eu nasci em Belo Horizonte, mas fiquei em Divinópolis até os 7 anos. E Congonhas é a família da minha esposa. Minha esposa é de Congonhas. Sim. Eu conheci ela no caminho da roça, né? A gente tinha uma fazenda lá, então eu passava na porta da casa dela e acabei conhecendo. E hoje a gente tá casado aí há 16 anos. Falei, Portola de Congonhas. Como é que chama a esposa? Amanda. Um abraço. E os meninos? Os meninos Miguel,
Caio e Vitor. Devem Miguel, estar Caio tudo e Vitor. assistindo lá. O Vitor é a rapa do tacho e o Miguel mais velho. O Vitor é por causa do Vitor, não, né? Pois é, a história do A pergunta. Rapaz, a história do Vitor é muito engraçada, sabe? O que acontece? Quando o Vitor veio, eu queria um nome e minha esposa queria outro, certo? Aí eu queria Joaquim, não recordo qual que minha esposa queria, mas vamos colocar o Gabriel. E os meninos, aí a gente perguntou para os meninos, aí chegamos para eles falando assim, aqui ó, então vocês vão fazer o seguinte, vocês entram ali para dentro do quarto, então vocês escolhem ou Gabriel ou Joaquim. E traz pra gente. Aí eles discutiram, debateram, coisa de criança, né? E saíram, papai, já decidimos. Falei, então qual que vai ser? Vitor. Não era nenhum nem outro. Trouxeram o Vitor e o Vitor. E o Vitor do meu Vitor não é pelo Vitor do Galo, é pelo Vitor de um filho de um amigo meu falecido, Jamil, grande amigo meu. Então o filho dele chama Vitor, então que foi legal, por causa cara. disso, do Vitor aí, que veio o Vitor lá de casa. Vitor sem ser, Vitor normal, sem frescura. Inteligente os meninos, né? Você viu? Chegou, não vou querer nenhum nem outro. Nós vamos... personalidade, né? Personalidade. Nós vamos criar o nosso. É isso aí. Que legal, cara. A família é top demais. E num negócio, a gente tá vendo aqui que a gente falou de mix aqui, a marca é tradicionalíssima, né? A gente tem aqui, dá pra ver aí, chefe? Aqui a logo aqui. Eu não sei nem o que tem aqui, mas nós vamos descobrir daqui a pouco qual que tem aqui e qual que tem ali. Dá pra ver aí, não? Mais ou menos? Chega perto ali, Joãozinho, na câmera, o pessoal vê, ó. Gente, esse hoje é o que você entrega. É um dos. Sim, dos armazenamentos que você entrega, sim, né? É uma das embalagens muito que a gente legal, tem, né? cara, muito legal. Porque Legal hoje o demais. delivery, a questão do delivery, né? A única forma de você surpreender seu cliente ou fazer a diferença ou é na embalagem ou é na entrega, né? Porque não tem outra Fora a forma, qualidade, né? A qualidade, isso aí é uma coisa que a gente entende que para estar no mercado, se você não tiver qualidade, não tem jeito. Então já não é um diferencial, né? Todo mundo hoje precisa ter qualidade para estar no mercado. Então a gente entende que uma embalagem, né? Uma embalagem... Aumenta a experiência, né? Sim, a embalagem e a entrega, né? Você consegue surpreender seu cliente dessa forma. A entrega é na agilidade, na forma que o motoqueiro vai abordar o seu cliente, né? Como que ele vai conversar, os trajes que ele está vestindo, né? O tempo da entrega, como que chegou a embalagem, isso tudo é o que a gente acredita que vai fazer um pouquinho de diferencial ali na questão do delivery, né? Aí depois que você entregou, é da porta para dentro. É entrega aí, própria? Sim. O Chico da Carrefour é entrega própria. É importante. Isso Não, mas você tem o iFood também, né? Tem o iFood, o Chico da Carrefour tem o iFood, sim. Aí o motoqueiro quando o pedido é feito pelo iFood... Aí você perde esse controle, Aí né? eu perco esse controle. Vem a entrega do aplicativo. Isso, mas a gente já está fazendo um estudo aí para estar migrando para logística própria, a gente trazendo para a gente estar melhorando essa experiência do cliente. Eu acho um interessante. aplicativo próprio, né? Na verdade, é ter os nossos motoqueiros e deixar... usar o iFood, claro, mas com logística nossa. Tá? Eu acho interessante porque os aplicativos cresceram muito na pandemia. Sim. Eles foram muito importantes na pandemia. Só que em contrapartida também, é uma reclamação que a gente tem muito, e a gente estava conversando aqui sobre o bate-prato, por exemplo, das altas taxas que são cobradas pelos volumes. Então, assim, foi um pouco desregrada na época da pandemia, porque você não tinha o que fazer, você tinha que fazer delivery. Sim. E poucas pessoas tinham delivery, vamos falar assim, né? Uma parte menor já tinha um delivery próprio para não precisar do aplicativo. A gente entende que o iFood é uma vitrine. Hoje o que acontece? É necessário estar dentro do iFood. É de suma importância. Dá muita visibilidade. Dá visibilidade. Sim, e o iFood é o seguinte, eu não sei, né? Posso ser até criticado pelo que eu vou falar, mas a questão do iFood é o seguinte: se você encarar o iFood como um parceiro, ele vai ser seu parceiro. Agora, se você encarar o iFood como aquele mal necessário, aquela coisa, ele vai ser um mal necessário. Então lá, hoje a gente encara o iFood como parceiro,
certo? A gente entende as estratégias do iFood, a gente traz o iFood para dentro do nosso negócio para que ele entregue a nossa marca, para que ele mostre os nossos produtos. Então a gente aprendeu a trabalhar com o iFood como um parceiro, como um braço nosso e não como um adversário. Entendeu? Que a taxa realmente existe, as taxas são altas, não vou mentir, as taxas são altas, inclusive várias estratégias. Essa semana mesmo a gente estava reunindo, traçando estratégias para tentar diminuir um pouquinho essa parcela que realmente fica com o iFood, mas aí a estratégia dentro do negócio... Você acaba encarecendo também o produto. Isso, né? E você sabendo trabalhar e você usando essa ideia de tratar como todo mundo naquela situação do ganha-ganha, você acaba conseguindo ter um resultado bom. Tá? É interessante seu ponto de vista. Eu coloquei o que a gente ouve sobre plataformas, porque realmente mas, cobra muito caro e às vezes não dá, e a gente também não tem condição de porque arcar com a entrega própria, a responsabilidade, o motoqueiro, compromisso. Sim. Porque assim, né, o iFood hoje ele tem duas situações, né? Ele tem a logística dele. Ele te cobra um tanto por isso e ele tem aquela opção sem logística dele. Só receber o pedido. Só receber o pedido, certo? A diferença das taxas são grandes, né? Vou falar taxa comercial, né? 27,13, Sim. certo? Mas efetiva é diferente, é um pouco maior, porque sempre cobra alguma coisinha e tal. Então você tem que saber fazer bem esse cálculo para você precificar bem dentro do iFood e para você ter a sua margem. O grande problema hoje... no nosso segmento, é porque às vezes as pessoas precificam sem técnica, sem estudo, sem conhecimento do seu produto, sem conhecimento do seu custo. Ela pega ali, é 27%, joga uma margem de 27% só em cima, e não é só isso. Né? Você tem que saber precificar, você tem que saber o custo, tem que saber o CMV do seu produto, a margem de contribuição, você tem que saber aquilo tudo, que isso dá trabalho. Né? Isso dá muito trabalho. Então aí acaba que realmente o iFood vira um vilão. Né? Só que não é o iFood que é o vilão, né? É a falta de conhecimento do nosso negócio. Sim. Entendeu? Que se torna um vilão. Aí a gente precifica errado, aí a gente trabalha errado, aí a lucratividade vai lá embaixo e, obviamente, a culpa é do iFood, né? Vamos colocar que a culpa é sempre do outro, a gente não tem costume de se autocriticar e acaba que realmente fica complicado. Agora, se você pega, tem sua planilha, tem seu estudo, tem os seus custos de mercadoria, tem as coisas tudo certinho, consegue precificar, talvez você não vai ter um volume de venda grande, mas você vai ter um volume de venda bom. Né? Ou seja, você vendeu e está lucrando em cima. Sim. Porque não adianta você ter um volume lá enorme de venda, sendo que sua lucratividade está lá embaixo, até prejuízo, né? Porque quando você não faz conta, às vezes você está tomando prejuízo e não entende. Então, às vezes é preferível você vender um pouquinho menor, porque o seu preço está um pouquinho maior, mas você vai vender bem. Vai dar lucratividade. E hoje o cliente, ele entende isso. O cliente, ele entende isso. Ele entende que você precisa sobreviver para ele continuar consumindo o seu produto. Então isso é importante, porque não adianta o cliente também querer só olhar o lado dele, sendo que aí ele vai falar assim, nossa, eu adoro o frango do Chico da Cafua, lá tem que ser barato, mas daqui um mês não existe mais Chico da Cafua, porque ele vendeu barato, então ele vai ter que migrar para um outro produto. Então hoje o cliente ele está disposto, se atender às expectativas dele, pagar o preço justo. Né? Nós estamos falando de preço justo. Sim, preço justo. Preço justo. Ele está disposto. Se ele teve uma experiência boa, se ele gostou do produto, se chegou legal, aquela coisa toda, ele fica satisfeito. O que ele vai reclamar é o seguinte, poxa, ele paga um preço, aí ele não tem toda aquela experiência, aquela experiência gastronômica que ele estava esperando. Sim, aí ele vai reclamar. E hoje, né, todo mundo tem um celular na mão e hoje está muito fácil reclamar, né? Então a gente precisa ter essa atenção. Eu acho que essa postura também tomada, que você está passando para a gente aqui em relação ao empreendedorismo, isso também você consegue delimitar quem é o seu público também. Você consegue descobrir e entender quem que é o seu público. Sim. Porque essa turma, por exemplo, que entra nas plataformas, eu quero só desconto, eu quero só primeiro pedido, que não vai ser um público que vai te trazer lucro. Justamente. Isso aí a gente costuma falar o cliente cuponzeiro, né? Ele tá atrás só do cupom, né? Esse cliente é aquele cliente que ele vai te comprar uma vez quando ele tiver o cupom, ele não vai te comprar mais. Hoje o interessante é a recorrência da venda. É aquele cliente que compra uma vez, compra duas vezes, compra três vezes, migra pro seu delivery próprio.
Por quê? Porque a gente dá essa opção pro cliente. A gente não força o cliente a comprar no iFood ou comprar no nosso. Ele compra onde ele quiser. Obviamente, para você trazer ele pro seu, você vai ofertar um benefício para ele. Porque, né? É um atrativo para ele poder mudar. Acho justo. Sim. Eu acho justo. Porque o iFood, ele te dá comodidade. Você vai ali, você aperta um botão, chega comida na sua casa. Parece um passe de mágica. Às vezes, para ele migrar do iFood pro seu aplicativo, ele vai ter que fazer um cadastro, ele vai ter que fazer outra coisa. Então tem que valer a pena para ele. Eu acho isso justo. Olha, se você... E o iFood entende isso? Entende? O iFood é igual eu tô falando para você. Você sabendo trabalhar com o iFood, o iFood não te fornece dado de cliente, ele não te fornece nada disso. Ele te fornece o cliente. Aí o que você vai fazer com ele depende de você. Ele coloca o cara lá, ó, por exemplo, você tem o Chico da Cafua lá, tem um cara ali, aqui o seu vizinho, não conhece o Chico da Cafua. Ah, hoje eu tô com vontade de comer um frango. Aí ele digita o frango lá, aí o iFood, o que o iFood faz? Olha, tem essa empresa aqui, o Chico da Cafua, que vende um frango a esse e esse preço. Ele vai te posicionar lá na plataforma. Certo? Me mostrou. Até aí, o iFood não cobrou nada. O esforço é todo dele. Ele não me cobrou nada. Aí o cara foi lá, entrou, ó, legal esse prato aqui, gostou? Ah, não, mas esse preço aqui não tá legal. O cliente saiu, foi comprar em outro. Até isso o iFood me ajuda. Ele me mostra isso. Falou, olha, seu cardápio está sendo visitado tantas vezes, porém o cliente não está comprando, a conversão. Ele me faz isso tudo de graça. Aí todo mundo fala, mas te cobra. Ele cobra depois que ele me vende. Aí eu acho justo. Ele fez todo o esforço. Fez aquilo tudo. Aí ele vendeu para um cliente que, se não fosse o iFood, não compraria de mim. Então, acho justo a gente dividir a parcela, ele ter a parcela dele e eu ter a minha. Agora, o que eu vou fazer com o cliente, aí depende de mim. Tipo de produto, valor. Valor, se eu vou trazer o cliente para dentro da minha plataforma, se eu vou trazer o cliente para o meu presencial. Sim, sim. Né? Às vezes o cara compra, o cara nem passava pela cabeça que o Chico da Cafua existia. Comprou, gostou, chama uma turma, vai lá no meu restaurante, ó, o iFood trazendo benefício para mim. Sem dúvida. Entendeu? Então, se a gente enxergar... Que é uma coisa que não vai passar mais por lá, né? Não, aí se for pensar por esse lado... Já foi lá, às vezes o cara vai levar outras pessoas e começa a frequentar minha casa várias vezes. O iFood trazendo benefício para mim. Aí, se eu pensar desse lado, o iFood é um grande parceiro. Agora, se eu pensar assim, poxa, vendi para aquele cara, não quero vender mais... Sem dúvida. Aí não tem jeito. Aí o iFood, Sem sim, dúvida. é ruim. Então, assim, aí depende da estratégia, depende de como você enxerga. Hoje, a minha filosofia é essa. Eu trato todo mundo com opção de ganha-ganha. Certo? Eu ganho, mas você precisa ganhar. Porque senão a gente não sobrevive. Né? Isso eu trato fornecedor, isso eu trato cliente, trato os nossos colaboradores, a gente pensa isso também. É uma relação ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar, porque senão não é bom para ninguém. Né? E nisso o negócio vai, aos pouquinhos vai crescendo, as pessoas vão enxergando valor, entendeu? Vai dando valor ao seu produto, vai dando valor à sua marca, né? Que é uma coisa importante, que é o maior patrimônio hoje da empresa, sua marca. Então vai dando valor a isso tudo. Isso tudo é cuidado. Muito. Tá vendo a aula aí, né? Vai anotando aí. Você que tá assistindo aí, não perde não, que cada podcast é uma hora que aula de empreendedorismo. Isso. É um ponto de vista que poucos já apresentaram aqui no podcast e nas nossas rodas aí de conversa de gastronomia em relação a aplicativo. É interessante, porque você fala tem toda a razão. Tem toda uma lógica em cima disso, né, João? Sim, toda a lógica. Tem toda uma lógica. Histórias dentro do Chico da Cafua. Vamos passar para... Antes eu posso só fazer uma pergunta? Você pode ficar à vontade. Você tocou aí no lance dos colaboradores, né? O dia que eu fui lá, eu reparei, cara, o tanto que, né, seus colaboradores são educados, né? São bem cuidados por vocês. Legal, lá. Cara. Vocês fazem, né? Aquele que você falou, né? Dá a oportunidade para eles crescerem também, né? De aprender novas coisas, né? Dar um curso ali, um workshop ali, né? Sim, legal. E eu queria saber como que você faz, além disso tudo que eu falei, para poder manter um funcionário, igual você falou, que tem 25 anos de casa, 65. Boa. Rapaz, isso hoje está sendo um desafio enorme, né? Porque até a gente participou do Bate-Prato, se não for unanimidade, né? Todos falaram que a principal... dificuldade deles era a questão de gestão de pessoas. Sim, isso, rapaz, hoje, como eu já disse antes, é chover no molhado e falar assim, eu tô passando problema com mão de obra. Todo mundo hoje tá passando problema com mão de obra. Né? O perfil da mão de obra que a gente tem hoje, ele mudou muito, né?
O que acontece? Hoje, com essas casas de apostas, aplicativos que vocês colocaram, que é a possibilidade da pessoa trabalhar por conta própria, essas questões todas, elas foram abrindo novas oportunidades que até pouco tempo atrás as pessoas não tinham, né? Então, assim, abriram novas vagas. Por quê? Porque a pessoa às vezes deixou de trabalhar na CLT e foi rodar no aplicativo, então ela abre aquela vaga para a pessoa que às vezes estava desempregada e começou a gerar isso tudo. Então hoje as pessoas, o perfil mudou muito, né? Isso é um grande desafio, é uma coisa que eu procuro estudar, procuro buscar fora, né? Eu procuro, às vezes, em São Paulo, em workshops, em conversar com outros empresários. Tem vários grupos de restaurante, converso com pessoas de diversos tipos, até para estar aprendendo essa situação ainda. Bem, lá no restaurante, eu vou te contar do restaurante, que é, né, o que a gente faz lá, o que a gente tenta fazer, mas falar que eu não passo problema com mão de obra, isso é mentira. Sim, a gente passa, de vez em quando tem vagas que estão em aberto, a gente está buscando, certo? A primeira coisa é você tratar o seu empregado como um cliente, né? A gente trata o cliente externo e o cliente interno, né? Onde ele tem desejos, onde ele tem sonhos, onde ele tem objetivos, onde ele tem necessidade, certo? E cada caso é um caso diferente. São pessoas que pensam diferentes, que gostam de coisas diferentes, né? Às vezes uma pessoa, um bom dia faz a diferença para ela, como aquela pessoa não faz diferença nenhuma, dá um bom dia, mas às vezes uma folga que ela tá precisando faz a diferença para ela. Entendeu? Igual você falou lá, o que a gente faz? De vez em quando a gente traz pessoas de fora para estar dando um curso. Eu achei sensacional. Legal. Sabe? Seja ou na área que a pessoa trabalha, né? Por exemplo, cozinha. Às vezes vem um chefe de cozinha, tá? Inclusive, já tem um agendado para agosto agora, vai vir um chefe de cozinha, vou trabalhar com a minha equipe lá 2 horas. Aí as pessoas que trabalham na cozinha, é obrigatória a presença. Agora, quem não trabalha na cozinha, é facultativo. O cara quer participar, quer aprender, ele vai. Agora, se ele não quer ir embora para casa descansar, ele vai também. Entendeu? Porque tudo que é imposto é muito ruim. Né? Então a gente dá essa liberdade para o funcionário. Então, assim, a gente traz assuntos pertinentes ao trabalho e assuntos que talvez nem são tão pertinentes. Entendeu? Às vezes você leva uma pessoa lá para falar de uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho. Mais aleatório, né? Mas vai servir para a vida da pessoa, para o crescimento dela, pessoal, entendeu? Pô, legal, então eu acho isso importante. Então a gente tem que tratar as pessoas como elas devem ser tratadas. Essa ideia de patrão, ou essa ideia de gerente, ou de chefe, nós colocamos, isso não existe mais. Lá no restaurante, por exemplo, a gente não tem gerente, nem chefe de cozinha, a gente tem líder de equipes. São pessoas que são trabalhadas, onde a gente tem uma reunião semanalmente, a gente trabalha, discute e tal, e a gente vai melhorando o processo ali justamente para elas aprenderem que abaixo delas são pessoas. Então, quando você trata pessoa como pessoa, as coisas ficam mais fáceis. Mas, é o que eu estou falando, as dificuldades que todo mundo passa, eu também passo. Hoje a gente tem lá 2 garçons que tem 25 anos que tá com a gente, inclusive o Júlio, até mandar um abraço pro Júlio se você estiver assistindo aí, o Júlio tem 80 anos. 80 anos. Caraca. Rapaz, ele é uma figura, sabe? Máximo, cara. Então como é que você perde isso? Tem jeito. É patrimônio. Tem jeito, certo? Então é tratar ele como ele quer ser tratado, entendeu? Como ele gosta de ser tratado. E isso é função nossa. Que somos gestores. A gente tem que identificar isso como cada um gosta, como cada pessoa e tentar trabalhar isso no dia a dia. E isso reflete no produto que você entrega também, né? Total. Sem sombra de dúvida. Sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque restaurante, né, a própria palavra diz, é questão de restauração, né? A pessoa não vai lá, ela não vai lá comer um frango. Ela vai lá fechar um negócio. Ela vai lá comemorar um divórcio, ela vai lá comemorar um dia de um aniversário, ela não vai lá comer. Ela vai lá fazer alguma coisa. Então você já pensou, olha pra você ver, você tá indo lá comemorar o seu aniversário, você é atendido por um cara de cara fechada, ou ele joga um prato na sua mesa, ou ele te serve algum... Porque errar, ninguém sai de casa pra errar, né? Mas pode acontecer, às vezes ele vai lá e erra, aí você falou, meu amigo, eu te pedi essas coisas, ele te responde mal, entendeu? Ele não tá disposto a resolver o seu problema. Então isso tudo reflete na nossa situação. E a gente precisa
disso tudo muito bem engajado. E outra coisa que é importantíssimo, que eu gosto de trabalhar muito com meus funcionários lá, é a importância do trabalho dele. Entendeu? Porque o que acontece? Cozinheiro, né? Cozinheira. Poxa, perante a sociedade não tem um valor igual médico, não é verdade? Mas se não fosse eles, a mulher não tinha tanta autonomia como tem hoje. Por quê? Porque hoje a mulher não precisa cozinhar mais, ela pode almoçar num restaurante. Igual antigamente, Sim. né? A mulher que fazia comida, aquela coisa toda. Não, hoje tem autonomia, você almoça num restaurante. Isso graças ao quê? Uma pessoa que está disposta a sair da casa dela, a entrar dentro do restaurante e fazer uma comida. Então, ela tem uma importância como médico. A questão salarial é questão de... um médico, se ele errar, ele pode matar uma pessoa. Então, eu acho que ele tem que ser mais bem remunerado mesmo, porque é uma profissão de risco. Sim. Agora, uma cozinheira, ela é menos remunerada pelo investimento que ela fez, por aquilo tudo. Mas em questão de valor, o valor é tão importante quanto. Então, isso eu faço com que eles tenham a certeza disso, que o que eles estão fazendo faz a diferença na vida da pessoa. Principalmente na deles. É legal, valoriza muito bem, né, João? Demais. É legal o posicionamento que você tem com os seus funcionários, que assim, você tira aquele negócio de serviço e entra como relacionamento. Sim. Eu, por exemplo, olha, o que a gente faz lá? Eu quase todos os dias eu tomo café com meus funcionários. Sento na mesa deles. Eles já sabem aonde que é o meu lugar, já deixo o meu lugarzinho lá guardado. A minha caneca com o meu time do coração. Se você não pode contar o seu, também não posso contar o meu. Minha canequinha com o time do coração tá lá. Mas pode contar, mas pode contar. O meu fala. Vai que você acerta o meu. Vai que você acerta. Tá lá minha canequinha, a gente toma o mesmo cafezinho preto, a gente come o mesmo pão. Legal, cara. A gente troca ideia, a gente conversa. Hoje mesmo, por exemplo, cheguei lá e a pessoa falou, vamos mudar de assunto, porque o assunto chegou. Não, então peraí, eu quero saber o que tá acontecendo. Aí você vem de cara, Dinádio, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu falei, não, beleza, então nós vamos resolver. Conversamos, chegamos num consenso. Legal. Conversamos com a pessoa que estava se sentindo um pouco triste lá pelo acontecido, ela entendeu a situação e tudo. Isso é o que eu tô te falando, é de pessoa para pessoa, são pessoas, tudo passa por pessoas. Ali você acaba criando a família, né? Sim, a gente falar sobre isso. A gente costuma falar isso, né? Que lá nós somos uma família. A empresa é uma empresa familiar, né? Porque são 2 sócios que são parentes. Hoje quem administra são parentes. Então é uma empresa familiar. Então essa cultura familiar ela está muito concentrada ali dentro e a gente entende ali como se fosse uma família também. Inclusive, né? Na nossa cartilha de recepção onde tem as normas a gente finaliza ela falando, seja bem-vindo à nossa família, que eu acho que isso é importante mesmo. Show de bola. E como família, né, tem todo problema, tem toda a briga, normal, mas no final se ajeita. Normal, verdade? normal. Show Normal de bola. demais. É bacana a pergunta que o João fez sobre os funcionários, sobre a valorização de funcionário, porque você só trouxe soluções. O que você mostrou pra gente aqui é o que a gente ouviu, né? O pessoal falando sobre a mão de obra. Então, assim, a gente ouve muito problema. Sim, Muito. Mas a gente ouve pouca solução. sim. São poucas as pessoas que vêm com solução, que vêm com ideias para solucionar. Às vezes são coisas corriqueiras do dia a dia. Coisas bobas. Bom tratamento. Sim. É o que você Acaba passou. ficando como algo insolucionável. Fica né? com uma coisa insolucionável. Aí você trata uma coisa a ferro e fogo. Você não quero mais. Às vezes você perdeu um excelente funcionário por falta de conversa, de uma compreensão. Sim. De uma coisa, às vezes, assim como o cliente tem ali, chega para comemorar ou de uma forma triste também, igual você falou, às vezes o funcionário não tá um dia legal. Não. Cabe a gente compreender. É claro que educação sempre É importante. é primordial, é sempre primordial. Legal demais. O pessoal vai assistindo aí, mais uma solução aí para essa questão que realmente está sendo muito complicado. questionada. Isso não é às vezes a pessoa acha, poxa, isso é meu negócio. Não, não é um negócio. Está acontecendo isso com todo mundo. As pessoas estão migrando de emprego para emprego, entendeu? Então isso a gente tem que ter muita cautela com essa situação, muito cuidado. Lá você trabalha com freelance? O que acontece? A gente trabalha com freelance de garçom aos domingos, porque a gente alterna folgas, né? Os garçons folgam. Na cozinha a gente trabalhava com freelance, agora a gente não trabalha mais, agora o nosso quadro está completo e tal. A gente prefere não trabalhar com freelancer. Uma coisa simples. Por não entender o processo? Justamente. Eu vou até além. Por não viver a cultura do dia a dia. Certo? Porque o freelance é aquela pessoa que talvez ela vai trabalhar, talvez ela não está disposta a receber o que a gente tem para oferecer e talvez não está disposta a entregar o máximo dela.
Agora, quando você está no dia a dia ali, você faz parte do processo, você sofre. Poxa, um cliente reclama de alguma coisa, você vai lá e conversa, a pessoa, nossa, que triste, eu podia ter feito melhor. Quando você sofre, quando você entende aquela coisa, quando você está vivendo no dia a dia ali, você entrega mais, né? E, gente, e comida é isso. O freelancer às vezes não tem tanta essa identificação também. Ela tá buscando muito financeiro. Mais, é muito mais por ela do que pelo lugar. Sim, ela tá buscando financeiro, ela tá olhando dele. Amanhã, se você oferecer mais, ela vai para você e vai esquecer o seu, e vai naquele, aquela toda. Agora, o dia a dia, a pessoa que tá no dia a dia começa a criar esse amor, esse carinho. Ah, não, esse arroz, né? Que é um arroz, uma coisa simples, mas a forma que você coloca no prato, ele faz toda a diferença. O carinho que você tira ele do equipamento e dá aquela mexida para ele não ficar empapado, aquela coisa, faz a diferença no prato do cliente. E a pessoa só entende isso se ela vive o dia a dia, se ela tá ligado com o sentimento que você quer passar pro cliente, entendeu? Isso é muito importante, entendeu? Isso faz toda a diferença dentro do seu negócio. Mas, quando precisa, a gente tem que colocar um freelance, recurso, não tem jeito. A gente procura evitar. E o garçom, que são garçons hoje de freelance, são garçons que já trabalham há muito tempo, já tem costume toda de lá a cultura também, da casa, já sabe como é que é, conhece a gente há muitos anos, convive no nosso dia a dia, porque nós somos assim, né? A gente convive lá no meio, eles convivem com a minha família, convive com a família do Muraí, nós estamos ali no todo dia, e a gente está ali todo dia naquela mexida, naquela coisa que você já presenciou, a gente está ali com aquele carinho todo. Eu fico imaginando o que tem 80 anos, como é que é o nome dele? Júlio. Seu Júlio. Isso. Cara, é patrimônio. Tem muito cliente, provavelmente, que vai lá para ser atendido por causa dele. Sim, são 25 anos na casa, né? E são tratados pelo nome, com todo carinho. Já sabe o que o cliente gosta. Eu tenho cliente lá de todo dia. Tem cliente lá que vai lá todo dia, toma uma cerveja, uma cachaçinha. Todo dia ele passa lá para isso. Então isso aí não é para comprar cerveja. Porque comprar cerveja, ele compra em qualquer lugar. Cachaça, ele compra em qualquer lugar. A Heineken, ele toma lá, ele toma em outro lugar. Mas é por causa disso, é por causa do Júlio, é por ser tratado pelo nome, é por estar ambiente familiar. Ambiente, sentou a mesa dele, tá lá. Quando a mesa dele não tá, a gente brinca com ele, tá lá aquela coisa toda e tal. Tá ali. Isso que deve ter 30 anos que todo dia ele vai lá. E quando não vai, você sente falta também, né? A gente comunica, manda mensagem, o que tá acontecendo. Ah, não, tô viajando. Ah, então beleza. Então tá certo. Tá certo e tal. E é assim, entendeu? Acaba que essa intimidade é muito importante, né? A gente consome o que a gente é íntimo, né? Sem dúvida. A gente consome o que é íntimo. Aquilo que a gente fica mais à vontade, né? Justamente. Então a gente tá ali naquele dia a dia, então a gente tende a consumir mais. E o consumo é necessário para a vida do Chico da Cafu. Ele precisa disso. Sim. Né? A gente precisa gerar, né, recurso até para manter as pessoas, para investir em tecnologia e para a gente investir em tecnologia para que as outras empresas também cresçam e por aí, né, é o mundo dos negócios. Aumenta assim, a rede, aumenta a cadeia. É uma cadeia, a engrenagem que a gente tanto fala, né? E é o que você falou, os clientes entendem isso. Sim, claro. Para mim ter lá o Chico da Cafu sempre lá, eu tenho que ir lá todo A comunicação tem que ser muito clara. Né? Você tem que sempre ser muito justo e ser muito sincero com o seu cliente. Porque senão acaba que esse valor eles não conseguem enxergar. Então tá todo mundo disposto a pagar o preço justo. Aí o justo depende de cada um. E carregar isso tantos anos é difícil, né? Não é fácil. Não é fácil. São gerações, são tempos em tempos e economias. E agora é o que eu tava perguntando. Sobre história. Vocês devem ter muita história para poder contar. Gente diferente, gente famosa lá. Sim, né? Perguntaram até que a história do chapéu. A história do chapéu. Até perguntaram pra gente o chapéu. Pois é. O que acontece? Conta essa história pra nós. O chapéu, né? Enquanto você conta a história do chapéu, vamos ver o que tem aqui? Muita gente acha que eu uso chapéu porque nossa logomarca tem um franguinho com chapéu, né? Traz um garfo, uma faquinha pra nós poder descoberto aqui, enquanto a gente vai. E acaba que esse chapéu aí esse chapéu do frango aí, até o formato do chapéu é diferente do meu, né? Não tá relacionado no seu, não. Não tá relacionado, não. O chapéu, o que acontece, rapaz? O meu avô paterno, tanto o meu avô materno, eles usavam chapéu. E eu achava aquilo tão elegante, rapaz. Você achava legal? Nossa, achava tão elegante, imponente, sabe? Aquela coisa do chapéu. Aquela coisa assim de respeito. De respeito, né? Aquela coisa toda. E eu falei assim, na hora que eu tiver oportunidade, eu quero ser igual meus avós. Eu vou usar um chapéu. Vai usar chapéu também. Na hora que eu tive a oportunidade, rapaz, eu
coloquei o chapéu na cabeça, não tirei mais. Mas que oportunidade? Uai. De ficar um pouco mais velho ou de faltar cabelo? Pois é. Na verdade, eu somei as duas, né? Somei a ideia de ter pouco cabelo, né? E a ideia de quando você tá mais velho, aí aquelas atitudes que você toma, as pessoas começam a olhar aquilo ali como, não, legal, bacana, já viveu tanto, já fez tanta coisa, então agora ele pode fazer o que ele quiser, né? Você já adquire mais respeito. Mais né? respeito. Inclusive, tem histórias engraçadas. Eu tava em São Paulo, num hotel lá, num congresso lá. Aí o cara me parou e falou: chega aí. Aí eu fui lá. Ele falou assim: rapaz, meu avô usava um chapéu, tô vendo isso aqui. E você de chapéu, né? E eu de chapéu, sempre chapéu. Sempre chapéu. Tiro o chapéu pra ir à igreja, o chapéu pra ir à igreja pra tomar banho. O resto, o chapéu tá na cabeça. Aí ele falou assim: rapaz, meu avô usava chapéu, lembrei muito do meu avô e vou te contar uma coisa. Aí eu peguei e falei com ele: usa chapéu quem é careca. Ele falou assim: não, usa chapéu quem é corajoso. Aí eu tomei isso pra mim. Ele falou com você? Falou. Então eu me considero um homem corajoso. Mas ele não falou por quê, não? Que ele pensa nisso? Não, ele falou, eu acho que é questão de... Por exemplo, você não tá num ambiente adequado pra um chapéu, Sim. né? Todo mundo acha que chapéu é interiorano, aquela coisa toda. Então eu acho que a coragem que ele colocou foi de eu estar num ambiente... Sim. Né? Porque eu tava num hotel, num congresso, num lugar bonito, né? Usando um chapéu. Tendo coragem de estar ali no meio, expondo que eu realmente sou. E eu sou assim, sabe? Gosto de um chapéu, gosto de um torresmo, gosto de uma coisa mais bonito, simples. Lindo, Gosto de uma coisa mais... Essa linguiça é uma linguiça caseira, tá? Eu vou experimentar, viu, Mário? Não, chega aí. Entendeu? Vamos ficar à vontade aí também. Então, Você trouxe uma pinguinha aqui também? Isso, essa pinga aí é cristalina, sabe? Eu trouxe essa pra vocês de presente aí. Ah, legal, olha. O que acontece? Essa pinga aí é que meu pai tomava. Meu pai tinha um hábito de todo dia tomar uma cachaçinha, tomar uma cerveja e comer um tiragosto. Todos os dias meu pai fazia isso na hora do almoço. É de Buenópolis. De Buenópolis. De Buenópolis. E a que meu pai tomava era essa, que ele gostava, era trem cristalina. gostoso, Então, tá aí. Isso aí é um tiragosto típico nosso, né? A gente chama lá de trio mineiro, é o torresmo, a linguiça caseira e a mandioquinha, né? A cachaça hoje é vamos falar assim, não é mais aquilo que era antigamente. Sim. Ela é muito mais. Muito mais. Muito mais. Hoje ela Hoje é requinte, né? é Uma requinte, coisa mais... é um produto assim, exportação. Sim. Gostoso aí, João? Ah, tá bom E se demais. tem uma coisa que mineiro sabe fazer... É cachaça. Queijo, pão de queijo e cachaça. E cachaça, sem dúvida. Cachaça. Sem dúvida. A gente tem lá, né? Uma coleção lá de mais de 2.000 rótulos de cachaça lá. O Muraí foi juntando isso com o tempo, foi Espalhado, ganhando. Tem umas lá decoradas, tem outras no acervo dele. Ele foi juntando isso lá com o passar do tempo lá, criou até um museu, né? Um museu da cachaça. Legal. Do Muraí lá. As pessoas vão lá para ver, tem marcas lá. Tem histórias, né, de pessoas que às vezes as marcas já nem existem mais. A pessoa vai lá e fala: olha, isso é do meu avô, que legal, tô vendo isso aqui. E se identifica, E tudo. né? Rapaz, isso é legal demais, cara. Até arrepio, olha, de falar. É muito legal. É legal demais. Igual lá nos nossos tijolinhos lá, né? As pessoas deixam recados. Aí tem recado lá que o avô, ela falando que o pai dela, o avô levava o pai e agora o pai tá levando ela, sabe? Então 3 gerações passando lá no restaurante, né? Como cliente. Poxa, isso é história demais, patrimônio cara. cultural, a cachaça, Isso aí, né? sabe? E a gente fica muito orgulhoso disso por fazer parte da história das pessoas, né? Porque acaba que o Chico faz parte da história. O próprio Gabriel Faria, lá da Pizzaria Bianca, inclusive um abraço pra ele. Um abraço, Gabriel, parceiraço nosso. Grande amigo meu. Ele mesmo conta isso, que ele tem essa questão o pai dele levava ele lá quando ele era criança, né? E os nossos angus são em formas de empadinha, né? Que a gente forma na empada. Rapaz, aquilo ali não tem nada melhor pra ele. Ele come um angu. O que é um angu? É fubá e água. Ele come aquilo ali, diz ele que gosto de infância. Ele chega lá, ele come 2, 3 porções de angu. É muito bom, cara. Não tem nada melhor do que memória isso, afetiva não, é outra velho. coisa. Memória afetiva é uma coisa sensacional, né? Então, a gente tem lá, igual você falou mesmo de artistas, né? Nelson Piquet já teve lá no restaurante. Sério? Né? O Ratinho, várias pessoas, né? De expressão aí, né? A nível Brasil aí, né? Passam lá, deixam um recado, Elba Ramalho, tem um tijolinho lá que ela deixou, Serginho Malandro, outro dia eu tava vendo que legal, cara. Uma piada dele lembrando, sabe? Então, as pessoas, Maracanã mesmo, que a gente falou aqui do esquema, vão lá, deixam recado pra gente. Então acaba que hoje, né, o Chico da Cafua, ele acabou sendo um ponto turístico de Belo Horizonte também, né? Ah, sem dúvida, pelo tempo também que tá no mercado.
a posição que ele tá também estrategicamente, que é de muito fácil acesso, apesar, enfim, de rodovia que a gente sabe, mas é fácil acesso. E é confortável. Sim. É um lugar que é confortável. Você passa ali na porta ali, você vê que tem um estacionamento legal. Sim. Tem as árvores ali. Então, assim, eu imagino, eu não tive a oportunidade de ir ainda, mas irei. Eu imagino que quando você entra ali, você esquece de onde você tá. Sim. Não, e tem uma vista bonita lá. Porque é um ambiente. Nossa, no fundo lá, que é isso. Você vê Belo Horizonte, a Serra do Curral. Lindo. Entendeu? Ali é bem no topo mesmo, né? Sim, sim. O ambiente ali, né, que já passou por reformas, né? Igual eu te falei, que era uma cafua mesmo, né? E, então é todo revestido de tijolinho, né? Tem as cachaças lá pra você ver, fotos de artista. Então é aquilo bem familiar, sabe? Aquela coisa assim, sabe, de restaurante interiorano, dentro da capital, é aquilo ali. Você vai chegar lá, se você procura sofisticação, você não vai achar. Claro. Você não vai achar. Ou você não come o que você faz? Come demais da conta. Inclusive tem um orgulho do que a gente faz, né? Vamos com a gente aí, o pessoal gosta de ver. Isso. Nossa, esse trem tá gostoso, não tá? Olha o barulhinho. Bem pertinho do microfone, o pessoal de casa escutar só o barulhinho. É sacanagem. E é tudo processado lá, né? O torresmo, a gente processa, desidrata e depois finaliza tudo lá. Legal. A gente tem uma retaguarda, você já Finaliza ele na rádio ou não? Não. Ele é desidratado no rádio e finalizado no fritadeira. Ah, tá, na fritadeira. Explica o pessoal o que é rádio. Rádio não é o forno combinado, né? Isso, um rádio forno combinado. Tudo bem. Rádio é um equipamento de cocção, né? É um dos equipamentos mais modernos e melhores que tem no mundo hoje. Sim. De processo de cocção. Ele simula vários tipos de cocção, sem monitoramento, né? Para quem aí tem interesse de uma solução, até para questões de mão de obra mesmo. É produtividade alta, né? Substituição de mão de obra. Eu falo substituição porque as pessoas têm aquela coisa, vou pôr tecnologia e vou acabar com mão de obra. Não existe isso. Você vai migrar ela para outro esquema. Você vai preparar ela para trabalhar com equipamento moderno. Você vai trabalhar processos com ela, para ela aprender como é que é um processo, porque não adianta nada, tecnologia não adianta você ter informação se você não souber usar. Né? A verdade é essa. E por trás disso tudo tem que ter um processo, tem que ter uma disciplina, tem que ter um monitoramento. Gente, e isso tudo é pessoa. Não adianta, né? Mas hoje, né, a gente utiliza muito desse recurso lá. Por quê? Porque a gente busca hoje padronização nos nossos processos. Sim. Né? É o que você falou, produtividade, porque aí te dá escala, né? Para você aumentar um delivery, para você lançar uma marca nova, para você lançar um produto diferente. Explica pro Myron a cocção noturna. É um equipamento, inclusive eu saindo lá do restaurante, a gente tem 2 equipamentos, um tava entrando em cocção noturna lá, ele fica a noite inteira trabalhando, cozinhando, as cozinheiras chegam, colocam lá agora 4:30 da tarde, fecha ele fica a noite inteira trabalhando, no outro dia na hora que elas chegam, estão tudo prontinho, só porcionar ou então servir, sem monitoramento a noite inteira, economiza energia. Monitora pelo celular, né? Você consegue controlar pelo próprio celular, né? Então, assim, é o que há. Hoje é uma das coisas mais modernas que tem em questão de produtividade e tudo. E isso é um grande desafio, né? Como é que você põe um tradicional? Põe um torresmo tradicional, crocante, como vocês experimentaram. Maravilhoso. Demais. No equipamento fora do comum, né? Então, isso foi um grande desafio nosso. Um grande. Por quê? A gente precisava disso. Vocês sempre tiveram essa aceitação que precisava. Nunca teve uma resistência, vamos falar assim, conjunto. Não, mas a gente vai perder um pouco a essência. Pois é. O que acontece? Aquela situação assim, a necessidade faz a oportunidade, né? Essa necessidade de mão de obra, né? Essa rotatividade de mão de obra, essa necessidade de padrão. Sim. Essa necessidade de produtividade, entendeu? Então aí você tem que começar a procurar situações que te levam a isso. Confesso para vocês que não é fácil e gera medo. Poxa, eu vou sair de um tradicional. Vamos falar aqui do nosso carro-chefe hoje, que é o frango caipira. Como é que era feito o nosso frango caipira antes? Era feito cada frango numa panela. Então, você imagina em uma demanda de 60 frangos, eram 60 frangos, panelas. 60 panelas. Imagina a pessoa tendo que mexer aquilo ali o tempo todo, aquela coisa toda. Aí você migra para um equipamento de cocção que ele faz isso tudo sozinho. Aí você fala, poxa, será que o produto final é a mesma coisa? Será que é a mesma coisa? Será que ele vai me entregar o que eu preciso?
aí que é a virada de chave, né? Você tem que pegar aquilo ali, tentar colocar dentro do seu padrão e dentro da aceitação do seu cliente, né? Porque quem manda é o cliente, né? Não adianta nada você ter o melhor equipamento. Uma diferença, uma coisa ou outra vai ter, né? É aquilo que eu falo, né? Tem a questão de aceitação, né? Tem até a margem que você pode ir, né? Sim, sim. Passou daquilo ali. No início a gente teve algumas adaptações com o cliente, sim. Claro, o cliente sentiu um pouquinho da diferença. Existe uma diferença, claro. Mas com o passar do tempo, aquela diferença vai se diluindo e hoje ela é transformada em qualidade. Por quê? Porque você chega lá no nosso restaurante, vamos dar um exemplo da rabada, você vai comer a rabada sempre soltando do osso, sempre macinha, sempre gostosa, sempre temperada, sempre no mesmo padrão. Então aquela coisa que no início era uma coisinha que te incomodava, você transformou aquilo ali numa solução de um problema em um parceiro seu. Então isso tudo através de processo, com calma, estudando o seu cliente, entendendo a necessidade do seu cliente, entendendo o seu produto. Torresmo mesmo. Como é que era feito o torresmo antes? Tacho desse gigante. tamanho na cozinha, a menina lá passando, negócio que é trem espirrando pra cozinha, queimando o braço dela e Imagina. tal. Hoje não, entra para dentro do equipamento totalmente seguro, com temperatura controlada, tudo certinho. Não suja o chão. Não suja o chão, não suja a parede, não tem panela para lavar, não tem nada disso. Desidrata o torresmo lá, te entrega ele tranquilinho, sem monitoramento, sem nada. Fritou, acabou, né? E vocês estão sentindo alguma diferença Nada. na qualidade? Nada. Entendeu? Então, assim, Torresminho é maravilhoso, né? o processo hoje é o que manda no negócio, né? E é uma coisa que eu gosto muito, a questão de processo. Muito mesmo. Entender de processo é muito legal. A gente já fez aí na caminhada aí muita consultoria e é uma das coisas que a gente mais bate em cima. Isso pra agência, né? Pra mostrar a criativa. Dentro do nosso negócio, é claro. Mas a gente tem muito definido que o processo é primordial. Até para você ter uma ideia de negócio, você precisa de um processo. O processo criativo. Quer mais um? Por favor. É o processo criativo, é o processo de desenvolvimento. Não deve estar... Você quer mais um? Não deve estar no esquema. Às vezes Tá bom, te espirra aí. Olha que bonito. Aqui tem experiência, rapaz. Desculpa aí, rapaz. Desculpa aí. Você é um exímio abridor de garrafa. Mas a gente tem muito bem definido que processo ele serve para tudo. Até pra gente, vamos falar assim, num relacionamento, existe um processo. Para tudo é processo. Quando a gente começa a enxergar isso nas entrelinhas, eu acho que tudo melhora, não melhora? Nossa, sem sombra de dúvida, né? O difícil é esboçar, identificar o melhor processo, né? Isso leva tempo, dedicação. Sim. E principalmente monitoramento. Porque o que acontece muito, o grande erro hoje de processos dentro de empresa, principalmente de empresas pequenas, que é o caso da nossa, empresa familiar, é o seguinte: às vezes até existe o processo, mas não existe um monitoramento. Então o processo se perde com o tempo. Por quê? Porque às vezes as pessoas que estão envolvidas no processo, elas começam a achar caminhos mais curtos, que nem sempre vai te dar o resultado que você precisa. Pode até no primeiro momento te dar um resultado, mas futuramente não vai dar aquela constância que você precisa. Então, o monitoramento dentro do processo é uma das coisas que é mais difícil, mais esquecida e a mais importante. Porque criar o processo, enfim, por exemplo, vamos lá, vamos criar o processo desse torresmo. Olha, aí eu vou chegar, vou comprar o fornecedor vai me entregar, eu vou pesar, vou conferir a nota fiscal, ele vai entrar para dentro do açougue, vai tirar o excesso da gordura, vai ser picado em cubos, vai ser temperado com 15 gramas do tempero que a gente faz lá por quilo, né, 100 ml de vinagre, vai ser porcionado de tal e armazenado. Sim. Beleza, quando for tirar, vai tirar lá da câmara frigorífica, vai deixar descongelando dentro da geladeira, né, e depois vai ser colocado dentro das vasilhas lá e entrando para dentro do rádio, não vai ser apertado um botãozinho lá, ele vai desidratar e depois ser reservado. Beleza, o processo está desenhado. Certo? Você, às vezes, com meia hora, você desenhou um processo. Isso é um processo. Concordam comigo? É um processo. Aí o que acontece? Primeira coisa, chegou a mercadoria, não tem ninguém para conferir. Beleza? Aí você vai lá, você recebeu a mercadoria sem conferir. Bem, a caixa, a etiqueta pode estar escrito tocinho, mas às vezes lá dentro o cara errou. Pode ser uma linguiça que está lá dentro. Aí você precisa do tocinho para aquele dia. Não chegou. O fornecedor não consegue trocar. Adiantou o processo? Não adiantou. Faltou uma parte do monitoramento.
Entendeu? Ah, por exemplo, o cara que tá lá trabalhando, aí tá acabando o tempero dele. Aí ele fala assim, então eu vou pôr só 10 gramas aqui, porque aí eu nem preciso fazer mais tempero. Aí ele pôs 10 gramas, o tempero tá a mesma coisa. Perdeu o padrão. Você tem o processo, mas você não teve o monitoramento de acompanhar. Você tá fazendo direito? Você tá fazendo do jeito que eu passo? Do jeito que eu quero? Se você não tiver o monitoramento, aí o que acontece? Vão criando atalhos. Isso é um grande problema, principalmente dentro da cozinha. Por quê? Cozinhar, todo mundo sabe. Você leva uma cozinheira para dentro do seu negócio, a primeira coisa que ela fala, não, eu sei cozinhar, eu cozinho desde pequeno. Mas a cozinha do fogão, que ela cozinha desde pequeno, não é igual a uma cozinha de um restaurante. Sim. Potência de fogão, tamanho de boca, tipo de pega panela. Um racional da vida. Tipo de panela, tipo de acessório, tempo de cocção, o tempo que ela precisa entregar. O padrão do tempero. Então, se você não monitorar essas pessoas... Fora o treinamento, né? Fora o treinamento. Mas isso a gente levando em consideração que você já treinou, que você já fez, ela tá no dia a dia ali. Se você não monitorar, o processo se perde com o tempo. Isso é fato. Isso na minha experiência, eu acompanho isso direto dentro do meu restaurante. Se não tiver um monitoramento do processo de tempos em tempos, ele se perde. E esse tempos em tempos é o quê? Rapaz, aí depende. Certo? Eu, por exemplo, acompanho todos os dias. Certo? Tô sempre acompanhando. Tá fazendo isso. Aí tem algumas ferramentas que você pode usar. Checklist. Né? Sim. Dentro do seu estabelecimento. Sim. Checklist de abertura de casa. Checklist de cozinha. Checklist de copa. Né? Mas o checklist, se você não monitorar quem faz o checklist também, não adianta. Não adianta. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. O nosso banheiro, se você entrar dentro do nosso banheiro, atrás da porta tem um checklist de limpeza. E tem um campo lá, que é um campo assim, que a pessoa que fez o checklist ela assina, e eu tenho um campo de vistoria. Ou seja, a pessoa fez o checklist, ela foi lá, preencheu, deu tudo e assinou. De tanto em tanto tempo, aí vai de acordo com o líder da equipe, essa pessoa vai lá e monitora se tudo que a pessoa colocou que está ok, se realmente está ok. O que é isso? Monitoramento. Porque se não fizer isso, porque preencher um papel é muito fácil. Ela pode colocar lá, troquei a lixeira, fiz o negócio, fiz o tudo. Na hora que você vai ver, o cliente chega lá, vai secar a mão, não tem papel toalha. Vira igual ponto antigamente, escreve o mês inteiro e tá tudo certo. Tá tudo certo. E quem faz essa conferência é você? Não, aí depende, né? Igual, por exemplo, eu tenho uma líder de equipe que ela confere essas questões. Eu tenho a líder da cozinha confere o checklist da cozinha. A da Copa confere o checklist da Copa. Sim. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque existe um processo e se não tiver um monitoramento, chega num domingo, por exemplo, que você vende muita caipirinha, no seu estoque não tem a cachaça que faz a caipirinha. Tinha um processo, mas se você não teve um monitoramento, você faltou caipirinha, como é que você trabalha um domingo sem uma caipirinha, que é uma coisa que vende muito? Precisa ter um processo. E desse processo precisa ter uma fiscalização dentro do processo, porque as pessoas criam atalho. O atalho é assim da cachaça, por exemplo. Não tem 51, então eu vou pegar a cristalina. Aí você não monitorou, você não acompanhou. Amanhã o que aconteceu? Você perde o padrão e a cachaça que era da caipirinha virou a cristalina. Que era para ser outra cachaça. Aí se cria um outro padrão. Aí na hora e você não monitora, aí na hora que você assusta, você tá com 500 reclamações de cliente lá, você não sabe nem o que é. Falou, que é isso? Por que o cliente está reclamando? Aí na hora que você vai ver, é uma simples falha de processo. Que você passou batido e aquele processo ele se mudou. E o processo é algo vivo dentro do seu negócio. Então se você não monitorar, o seu processo vai tornar um processo do seu funcionário. Ou da pessoa que está ali no comando. Cria vício, né? E o vício passa de um para o outro. De um para o outro. E as pessoas tendem a procurar atalhos. Mais fáceis, né? Sim, isso é normal. Todo mundo é assim. Isso é normal. Entendeu? E às vezes, nem sempre o mais fácil é o melhor para aquele dado momento. Entendeu? Aí o que a gente faz para tentar evitar isso? Nós somos pessoas de cabeça aberta. Você trabalha comigo. Você tem muito mais habilidade do que eu, porque você faz aquilo todo dia. Se você me dá uma dica, por que eu não vou te escutar? Não é verdade? Aí o processo é algo vivo dentro do seu negócio. E você pode aprimorar o processo. Sim, com a ideia sua. Agora, se eu sou rígido, se eu sou conservador, se eu acho que eu sei tudo, você não vai falar pra mim. O funcionário você vai fazer escondido. Né? Aí na hora que você assustar, o seu processo mudou todo, sua cozinha tá uma bagunça, não só a cozinha, como outras coisas, seu atendimento tá ruim, tá tudo fora do que você idealiza como padrão.
Aí o que eu falei, um fala, não, faz assim só, assim Não, que dá certo, que ele não entende nada, não. Não, ele só chega aqui só pra achar ruim. Ele só reclama. Então faz assim, tá tudo Que beleza. assim funciona. Assim que funciona. Aí na hora que você assustar, tá todo mundo... Tá todo mundo fazendo o que você não quer, você tem várias reclamações e você tá assim, meu Deus, Como de onde assim? que veio essas reclamações? Que isso? E às vezes é culpa sua. Que não fiscaliza. Que não acompanha o processo. Às vezes traçar o processo às vezes é a parte mais fácil que tem. Desenhar um processo, às vezes é a parte mais fácil. Entendeu? Então o processo ele precisa de um monitoramento, ele precisa existir. E não adianta, gente. Hoje, igual nós estamos falando do Hatchno, né? A gente está comentando do Hatchno, que é um equipamento super tecnológico. Mas se você não tiver um processo, você sabe o que ele vai virar dentro da sua cozinha? Um forno como um outro qualquer. Aí você vai gastar caro e vai te entregar pouco. Entendeu? Então você tem que ter um processo, você tem que estudar, você tem que avaliar. A minha cozinha, por exemplo, é uma cozinha muito pequena. Você conheceu lá, muito pequena. Isso é questão de história, né? A gente sabe. Você tirou 2 fogões de 8 bocas de lá? Nós tiramos 12 bocas de fogão. 12 bocas. 12. É uma cozinha pequena. Isso é histórico, né? Meu pai e meu tio, eles começaram um negócio, nenhum dos dois tinha tido restaurante, não tinha acesso à informação como a gente tem hoje. Isso há 40 anos atrás. Então, a cozinha é daquele jeito. E o que acontece? Lá no meu restaurante não tem jeito de eu fazer diferente. Se eu aumentar a minha cozinha, eu vou perder meu salão. Você vai diminuir o salão. Entendeu? Eu não tenho como. O meu vizinho de lá já é um vizinho de muro. Então não tem como a gente mexer. A cozinha é aquilo ali. Então é uma variável que não é uma variável. Eu não consigo mexer. Então é uma coisa fixa. Então aonde que eu tenho que mexer? Nos processos que estão ali dentro para aquela ferramenta de trabalho que eu tenho, ela me entregue o que ela tem de melhor. Isso que te fez trazer o Hatchno pro seu negócio? Tipo, Não. Você queria expandir, mas não tinha como, aí você tentou eliminar algumas coisas. O objetivo do Hatchno, o Hatchno veio para o nosso negócio com esse objetivo. Minimizar a mão de obra, maximizar a qualidade e padronizar a situação. Entendeu? Ele veio para isso. Por quê? Nós vamos enfrentar uma falta de mão de obra como a gente está enfrentando. E a tendência é piorar cada vez mais. Então, a gente não substitui a pessoa. A própria pessoa está substituindo o negócio, né? Eu não quero mais trabalhar na cozinha. Por exemplo, restaurante. A gente tem uma dificuldade muito grande para contratar. Por quê? Porque as pessoas hoje entendem que ter uma qualidade de vida é não trabalhar sábado e domingo. Entendem isso. Falam, olha, eu quero uma qualidade de vida. Eu não quero trabalhar sábado e domingo. Então, o restaurante trabalha sábado e domingo. A maior parte do nosso faturamento vem no final de semana. Então, as pessoas tem a dificuldade de trabalhar em restaurante por causa disso. Então, se a gente não achar pessoa, a gente tem que substituir por algo que vai me entregar alguma coisa parecida com o que a pessoa faz. Aí foi a primeira busca do Hatchno. Segundo, padronização. Por quê? Porque se a gente tem um cliente de 40 anos, ele só vai lá porque ele gosta do seu produto. Ele não pode ir lá comer o seu produto um dia de um jeito e outro dia de outro. Ele precisa ter um padrão, né? McDonald's faz isso muito bem, outras empresas aí fazem muito bem. Então a gente precisa do padrão. Esse forno combinado te entrega isso, né? Ele entrega um padrão, certo? Outra coisa, a gente precisava de produtividade. Você vai aumentar faturamento como? Aumentar preço? Não tem jeito. Botar um terceiro turno com pessoas lá, impensável. Impensável, não tem jeito. Então a gente tem que aumentar. Lá vocês não trabalham 24 horas. Não. Então... A gente, até pouco tempo atrás... Né? Só o Hatchno, né? Até pouco tempo atrás a gente trabalhava até as 16h30. Agora nós estendemos o horário até as 22h para delivery e retirada. Ah, sim. Aí funciona, delivery e retirada até as 22h. E a gente está aos pouquinhos namorando a ideia de voltar a abrir à noite. Né? Com outra pegada, com outra ideia, com novos pratos, mais adaptado para a noite, né? Porque o perfil do consumidor, né? O perfil de consumo mudou também. A noturna mudou. Então a gente está com essa ideia também, essa situação. Bacana demais, bacana. Contando com isso tudo, com essa tecnologia toda, hoje você consegue entregar produtos que você está mostrando pra gente aqui. Produtos assim, que sem sombra de dúvida não foge do padrão. Vocês pensam, por exemplo, não só vender, mas também expandir mais os negócios dos produtos e outros produtos, igual a gente estava conversando no começo? Uai, rapaz, o negócio é o seguinte, né? A gente tem que estar sempre crescendo, né? Eu acredito muito que o que não está crescendo está morrendo, certo? É uma filosofia que eu aprendi, é uma frase que eu escutei e identifiquei muito com ela. Hoje o que não está crescendo está morrendo.
Então a gente tem essa ideia. Isso aqui tá muito bom, amigo. Não, Isso tá aqui bom tá demais. muito bom, cara. Nossa. Isso tá muito legal. Não, João, leva daqui. A gente, Leva comer tudo. a gente tá sempre conversando, sempre movimentando com essas situações. A gente lançou outras marcas para atender outros públicos também, né? Outros nichos de mercado, outras situações. Então a gente está sempre em busca disso, né? Mas dentro do nosso segmento, que é gastronomia, né? De alimentação. São ideias assim, né? A gente recentemente lançou uma marca de pizza, né? Chama Legal. Peça Pizza. Inclusive pesquisa aí, galera. Segue a gente lá no Instagram. Peça Pizza. Recentemente nós lançamos essa marca de pizza. Como é que chama? Peça Pizza. Pizza. Isso, pizza. Pizza de pedaço italiano. Ó, Entendeu? tá no Instagram? Tá no Instagram. @Pizza Pizza. Isso, Pizza Pizza BH. Pizza Pizza BH, hein, gente? Acessa aí. E lançou uma marca de pizza. É uma forma que a gente entende para crescer os negócios. O Chico da Cafua é um restaurante tradicional de comida mineira, não combina com pizza, né? Então Sim. a gente não tem pizza no Chico da Cafua. Então nós lançamos uma outra marca, é um segmento de gastronomia, né? Não deixa de ser, Claro. né? Obviamente fora do que a gente trabalha, mas fui buscar, fui aprender, né? Trabalhei um tempo com o Gabriel lá na pizzaria pra gente entender como é que funciona essa questão de pizza, essas coisas. E hoje ela tá rodando aí no Instagram, no iFood, é só delivery, a gente não tem ela aberta, a pizza, ela é só no delivery para entregar aí. Então é uma marca e não deixa de agregar o faturamento do grupo. Entendeu? E é feito lá. É feito no nosso prédio. Que a gente, a sede é própria, né? A gente tem a nossa sede lá, tem diversos ambientes lá, e um desses é o da pizza. Legal. Você indo lá, você não vai nem perceber que ele funciona, que ele fica fechado de dia e tá aberto só à noite. Né? Legal. E é lá também, mas nada impede dele ir para outros bairros também, porque hoje a gente trabalha com a ideia de raio de entrega para ganhar tempo. Né? Sim. Porque é muito importante hoje o tempo dentro do delivery. Hoje ninguém está disposto a esperar 1 hora para comer uma pizza. Né? Hoje a gente está tentando trabalhar aí em torno de 25 minutos, no máximo 30. Sério? Sério. A Um gente tempo muito consegue. A gente tem outra marca também de marmita, que chama Sua Marmita também, que é uma marca de marmita, né? Comida de qualidade, bacana, para atender aquela pessoa que quer aquela comida fácil, rápido ali e tal. E a gente consegue montar marmita lá com 2 minutos e 30. Entendeu? Então, mais a entrega, Legal. dependendo da situação, com 15 minutos tá o seu pedido. Então, essa é a diferença do delivery. Entendeu? Atender a pessoa da forma que ela acha que é necessário. O Chico da Cafu já depende um pouquinho mais de tempo, porque o nosso raio é maior. Entendeu? Então, a gente atende o Chico da Cafu, o delivery do Chico da Cafu, ele atende Belo Horizonte inteiro. Qualquer lugar de Sério? Belo Horizonte, Onde Nova pedir? Lima. Onde pedir, a gente leva. Que legal, cara. Só que isso a gente paga com o tempo, né? Por exemplo, a pessoa sim. pedir em Nova Lima, a demora é um pouquinho maior. Pede perto do restaurante, a demora é menor, né? E por aí vai. A gente entrega em Belo Horizonte inteiro. Inteiro. Bacana demais. Bom, bacana demais. São outras marcas, até porque, igual você falou, comida mineira, tem a história, Sim. tem toda uma tradição, mas também tem uma fatia de público Sim. que às vezes não tá inserido Isso. nessa história. E você já pensando Sim. também Já atingir buscando, essa- né? Isso aí, outros mares, né? Navegar em outros mares aí, né? Pensa em outras coisas também? Ou tá guardadinho Sim, ainda? né? A gente tem algumas ideias, né? Porque a gente tem que estar sempre pensando, né? Sempre absorvendo e observando o mercado, né? E a ideia nossa é aproveitar muito daquilo que a gente tem. Porque hoje a gente tem uma estrutura ímpar, né? A gente investiu muito em tecnologia, investiu muito em qualidade dos nossos profissionais, investiu muito em equipamento. Então a gente tem que explorar isso, né? Para trazer Claro, o retorno, né? claro. Porque hoje, em tudo que a gente investe, a gente espera um retorno. Então, assim, a gente tem outras ideias, a gente está trabalhando em outras frentes aí, já tem novidade aí. Coisa boa. Legal. Prêmios. O Chico da Cafu já participou de alguma competição? Ou tem algum prêmio, alguma coisa assim? Eu acho que o prêmio maior são os clientes, é a tradição que vocês têm. Eu acho que vocês já têm um prêmio muito grande. O prêmio é o Mas Julião lá. tem alguma coisa assim que, pô, ganhamos ou não ganhamos, enfim, ou não tem essa mentalidade. Olha, Mas a gente participa, né? sim, Pô, a não é? ideia, assim, a gente... Pra mim é o seguinte, qual que é a nossa filosofia? Cara, a gente tá ali com os nossos clientes, a gente tá atendendo da melhor forma, a gente acredita que tem um bom produto, sabe? Essa questão de ser o melhor, sabe?
se a gente for o segundo ou for o último, pra gente tá tudo bem, sabe? O importante é que nosso cliente tá satisfeito, o importante é ouvir isso aí que vocês estão falando, pô, que torresmo maravilhoso. Então, esse é o maior prêmio para nós. Quando um cliente tá ali sentado na mesa... Tá fantástico. Quando tá ali sentado na mesa e fala assim, rapaz, eu nunca comi um torresmo. Vocês que fazem lá, né, a linguiça? A linguiça não, a linguiça vem de Inhaúma. De um fornecedor que chama Schrader. Parceiro Muito nosso boa de linguiça muitos também. anos. Legal. Nossa, muito bom. O maior prêmio para nós é isso aí. Certo? É o que a gente busca de fato. Certo? A gente, há um tempo atrás, a Veja tinha aqueles melhores de Belo Horizonte. A gente estava sempre figurando entre os 10 melhores. A gente já foi para as finalistas. Mas, assim, Legal. de fato, o prêmio de falar assim, você é o melhor de todos, a gente nunca ganhou. E também não é o nosso objetivo, certo? Então é aquilo que eu falei para você. Nós não somos muito ligados nessa questão de vaidade, essas coisas não. A gente acredita que a gente tem um bom trabalho, a gente acredita que tem um bom produto. Sem dúvida. A gente acredita que está no caminho certo. Certo? Então isso pra gente já é recompensante. E é o que você falou, o maior prêmio é 43 anos de existência, tá firme e forte, né? Passado por pandemia, várias coisas, a gente tá aí firme e forte, crescendo, né? Porque, como eu disse, o que não tá crescendo tá morrendo, então a gente tá crescendo, então a gente não tá morrendo, entendeu? Então o que mais, assim, o maior prêmio nosso é isso aí. E o que a gente busca mesmo é longevidade. É daqui a pouco tá conversando com vocês e falando, não, tem 50 anos, tem 70 anos, tá meus filhos, ou quem é que for estiver tocando o negócio, e o Chico da Cafu perpetuando. Vocês estão muito novos ainda, gente. Tem muita estrada aí. Você tá novo. A Nayane lá também. Ela também participou aqui com a gente aqui. Deu um abraço, Nayane. Podia ter vindo, né? Na próxima, quem sabe você não vem com a gente aqui. O Gabriel também já participou aqui, ó. Sou fã do Chico da Cafu, gostinho de infância. Aí, ele tá falou vendo? que você falou acabou de falar. Cliente há muitos anos, assim como ele também contou aqui a história do pai, da Bianca. Também tem muitos anos. Pouco tempo agora abriram o salão de novo, né? Sim, e tá assim, tão voando, sabe? Você foi lá agora depois que abriu de novo? Já fui lá como cliente, amanhã vou lá como parceiro, a gente vai trocar muita que ideia legal, lá, cara. porque isso é uma coisa que eu gosto muito, sabe? É uma coisa que eu gosto de aprender, gosto de ensinar, gosto de dividir o que eu sei, É muito gosto bom. de buscar É muito informação, porque eu acho que é o caminho mais fácil, né? Se eu puder ajudar uma pessoa a crescer, eu acho que isso aí é uma gratidão, um sentimento que é difícil ter. E os mais tradicionais que a gente recebeu, igual te dando você e o Gabriel como exemplo, tem essa mentalidade de partilha, né? Que já passou por tanta coisa. Sim. Que quer partilhar esse conhecimento, essas informações. Porque essa turma nova que tá vindo agora aí, Joãozinho, o pessoal tá querendo, não, eu aprendi aqui, é só meu e eu sei que se vire. Não tem necessidade disso. Sem difundir a ideia, né? Sem difundir ideia. Até porque BH, né, a gente tem grandes títulos aí, é a capital criativa da gastronomia pela Unesco aí. E a gente falou da cachaça também, que é patrimônio cultural. A gente tem as melhores matérias-primas e os melhores cozinheiros, que me desculpe aos outros estados, mas eu sou extremamente bairrista. Extremamente bairrista. Gosto demais de uma comidinha baiana, os paulistas também e tal, mas mineiro aqui, dá licença, viu? Dá licença que esse pedacinho aqui é nosso. Você já falou de plano, já falou de tanta coisa pra gente aqui. Aonde que você imagina o Chico da Cafu daqui uns anos assim? Rapaz. Na mão dos seus meninos? Pois é, cara, é isso que eu falei, eu acabei de falar, né? Eu não sei, assim, pra falar a verdade, nunca parei pra pensar nessa situação, não. Você vive o agora, né? Eu tô vivendo hoje. Claro que a gente faz alguns planos, Sim. né? Um futuro, mas um futuro projeção. próximo, né? Mas eu desejo muito que a gente esteja aí figurando como a gente está hoje, sabe? Firme e forte, crescendo, né? Atendendo nosso cliente da melhor forma, com produto bacana, sendo referência. Porque eu acho isso importante, sabe? As pessoas que estão começando a olhar lá, não, o Chico da Cafu já passou por tanta coisa. Sendo referência nesse tipo, tá? Vou lá buscar um pouquinho de informação, vou lá aprender com eles. Eu acho isso legal, como a gente faz hoje. Né? Como a gente escuta aqueles que estão acima da gente, aqueles que já passaram por outras coisas que nós passamos, como a gente vai buscar informação, como eu acabei de falar, fomos lançar a marca de pizza, eu fui buscar com o Gabriel, que tem tradição, fui buscar com um amigo meu lá de Juazeiro, que eu
conheci ele num evento, o cara assim disponibilizou tudo e me ajudou e tudo. Então assim, é isso que eu acho interessante, é isso que eu acho legal, é isso que eu busco. Agora pensar assim daqui 30 anos como é que vai estar o Chico da Cafu, espero que bem. Espero que bem. Esperamos e que a gente esteja junto lá, né? Que a gente esteja aqui para poder curtir isso, com né? saúde, né? Com pra saúde. poder estar continuando comendo um Sempre. torresmo, tomando um chopinho e ficando lá no sábado enchendo o saco dos mais novos que estão chegando aí para substituir, dando as nossas ideias ultrapassadas, né? Porque tudo na vida passa, né? Eu acredito que daqui uns anos eu vou estar ultrapassado também, né? Então, Não, você vai estar experiente. Você vai estar experiente. Você vai começar a colocar umas marquinhas no chapéu. Assim, tá certo, é isso aí. Passou de 50, tem uma marquinha. Porque o chapéu já é tradição, não, né? Já eu não tá aí, tiro. já. Não tem jeito. Inclusive a minha esposa fala, você fica tão lindo sem chapéu. Eu falo, não, mas isso aqui eu não tiro, não. Isso é minha camuflagem de coragem, como diz meu amigo lá de São Paulo. Quem usa chapéu são os corajosos. Então, legal, né? É bacana ouvir isso. Legal. Então, semana passada eu tava com o chapéu aqui, né? Tava. Nem sei onde que... Deve estar aí pra dentro aí do Aipamonha, inclusive eu tenho funcionário que eu acho que nunca nem me viu sem chapéu. Sem chapéu? Não me conhece nem sem chapéu. Se você estiver sentado de costas sem chapéu ali, eles nem chegam perto. Assustam. Inclusive a incidência de clientes com chapéu lá no restaurante aumentou, viu? Você sente vontade, né? O ambiente, pô... É aquilo que nós falando. A gente consome que a gente é íntimo, entendeu? Pô, você tá ali tranquilo, com chapéu, sentado, de chinelo, comendo frango com a mão, entendeu? Isso é importante demais. Eu sou desse. De comer com a mão, né? Claro. Eu não fico também muito com muita cerimônia. Frango, garfo e faca no frango não dá, não. Rabada, pô. Não tem jeito, não. Que comer com a mão, né? Uma rabada, um suão, um pé de galinha, não tem jeito, não, cara. Como é que você vai chegar ali? Não. Gente, a gente é mineiro, pega o negócio com a mão. Que é assim que funciona. Meu querido, cara, eu queria te agradecer, sim, do fundo do coração. A oportunidade de te ouvir aqui. A gente sempre fala que uma aula, né, cara? Uma história, uma aula de empreendedorismo e, assim, pontos de vista que a gente ainda não conversou sobre isso, com uma leveza, com uma simpatia fora do comum. Isso é bom quando a gente traz pessoas assim. E eu sempre falo no finalzinho aqui que o Mostarda Cast, que o nosso podcast, ele não é uma coisa nossa, de vaidade nossa. Ele é feito e promovido para vocês. A gente fez pensando em trazer pessoas assim como você, como da sua história, como o Gabriel, como essa turma toda que tá vindo aí, né, João? O João tá aí uma temporada com a gente, trazendo boas pessoas do convívio aí, trazendo o network dele, grandes parceiros. A gente abriu espaço pra gente mostrar isso, sim, pra gente é uma honra, de verdade. Uma honra mesmo. Não é uma demagogia, mas é uma honra ter você aqui. A história do Chico da Cafu contada aqui no nosso podcast pra gente é ímpar. E como você disse que você ainda não foi num podcast, né? Isso, é o primeiro que você tá participando. vez. Então, assim, a honra é dupla, né? É uma honra ao quadrado pra gente aqui. Abriu a porteira agora. Abriu a porteira. Vai vir 5 podcasts. Rapaz, assim, foi uma experiência bacana, primeira vez mesmo, como te disse. E assim, é legal, é sempre bom a gente falar daquilo que a gente gosta, né? Isso é bacana demais. E eu tô assim, tô lá no Chico da Cafu desde os meus 9 anos de idade, certo? Então já passei muita coisa ali, tô ali no Chico, aprendi muita coisa, né? Gosto muito de partilhar aquilo que eu aprendi. Eu acho que é importante isso, a gente facilitar a vida de alguém, né? Eu acho que é um patrimônio nosso, são nossos relacionamentos, eu acredito muito nisso, certo? Me senti em casa, tá? Vocês estão de parabéns, foi ótimo, foi legal. Fica feliz. Espero, né, poder ter contribuído de alguma forma aí. Sem dúvida, que é né, isso. para vocês, para o pessoal que tá aí prestigiando, assistindo. E tô aí, cara, à disposição, certo? As pessoas que assistiram, se quiserem trocar ideia comigo, quiserem aprender alguma coisa, ou quiserem me ensinar também, ou falar alguma coisa comigo, tô sempre à disposição. Segue o Chico da Cafu lá, tô sempre lá nas redes sociais, lá falando um pouquinho. Sempre simples, né? O Chico da Cafu é isso. É como se fosse você ali com a gente mesmo, não tem firula, não tem nada. O Chico da Cafu é aquilo casual mesmo, é íntimo de vocês. Então estou sempre à disposição, o que precisar da gente, estamos juntos aí. Foi ótimo, foi bacana, foi uma experiência ímpar, tá? Que legal, cara. Saí daqui, vou te falar, acho que, igual vocês falaram que aprenderam alguma coisa, mas eu aprendi Sem muito dúvida. Mais, tá? Isso é importante. Show de bola. Muito bem, muito bem. A gente fica muito feliz pela sua simplicidade e é um negócio assim, que a gente sempre fala. O conhecimento não serve de nada se a gente não compartilhar ele. A gente morre com conhecimento, a gente morre com ideias, morre com informação, só que não serve de nada. Se a gente compartilhar, eu acho que a gente se sente mais feliz. Sim. A gente fica mais jovem. Isso, e aquilo que está dentro da sua cabeça, se você não compartilha, quando você se vai, né? Porque todo mundo se vai um dia, né?
vai embora. Vai embora. Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Essa semana mesmo, eu conversando com a minha esposa e com a Nayana lá, nós conversamos sobre isso. Falou, olha, nós precisamos conversar mais, porque o que está dentro da cabeça da gente, se amanhã a gente se for, acabou. Ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso mais. Entendeu? Então é importante partilhar, é importante distribuir, é importante crescer junto, é importante ensinar, é importante aprender, né? E eu gosto muito de conversar, porque sempre de uma prosa, de um bom papo, a gente sempre tira alguma coisa de proveito que leva para a vida. Com certeza. Isso é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Mais uma vez, passa pro pessoal como é que faz para ir lá pro Chico, como é que chega no Chico, telefone, delivery, manda bala aí. Vamos lá, né? Chega junto. Bem, o Chico da Cafu tá localizado ali no anel rodoviário, pertinho daqui, né? Inclusive, bem pertinho. O estúdio é bem pertinho Bem aqui. pertinho daqui. A gente tá ali na Marginal do Anel, sentido Vitória, certo? Bem próximo ali daquele viaduto do entroncamento ali da 040, onde vai pro Ceasa, Sete Lagoas, Brasília. Avenida Itaú 1195, que é o endereço físico de lá, né? O nosso Instagram é @Chico da Cafua, Chico com X, Cafu com K. Telefone 3375-2640. A gente funciona das 11h30 às 16h30, presencial todos os dias e delivery até às 22 horas. Todo o nosso cardápio disponível para você, certo? É só ligar que a gente atende. Estamos no iFood também, né? Como Chico da Cafua, lá no iFood também. Todos os nossos pratos, tudo direitinho, tudo separadinho lá para você. É só pedir que chega aí na sua casa, prontinho, no capricho, viu? Segunda? De segunda a segunda. A gente não Muito bem. para nem para dormir. É isso aí. E vamos movimentando a gastronomia, né, João? É isso aí. Vamos queimando firme. Como é que chama a esposa mesmo? Amanda, Amanda, os meninos, Miguel, Caio e o Vitor. Miguel, Caio e Vitor. Gente, um abraço. Vocês estão de parabéns com o pai, o marido que vocês têm, com o parceiro de trabalho que vocês têm. Os funcionários têm agradecer a Deus por ter uma pessoa assim que pensa em vocês aí, que a gente sabe que é difícil. Que ama o negócio dele. Que ama o negócio acima de tudo, né, João? Isso é importante. Agradecer também a parceria da Nayana, né? Porque Isso. o que acontece? A gente não faz nada sozinho, né? A gente não sem consegue, dúvida, né? sem dúvida. Então a gente precisa ter sempre uma retaguarda ali, como foi meu pai e meu tio, que começaram lá atrás, levaram com carinho tudo isso, hoje entregou na mão da gente. É uma responsabilidade enorme, porque você tem que dar continuidade àquilo que foi construído lá atrás, né? Com todo o sacrifício, com toda a história que trouxe a minha família toda até aqui, né? Então, assim, a gente sozinho, a gente não faz nada. Nayana tá sempre lá apoiando, sempre acreditando nas coisas que eu trago, nas ideias que eu busco. Porque se a gente... Não adianta nada. Você vai, você busca, você estuda e tudo. Chega no seu negócio, você não consegue implantar, você precisa ter um apoio. A Amanda também, lá a gente divide a nossa administração em 3 diretorias. Eu sou o responsável operacional. A Nayana é financeira e comercial. A Amanda é RH e jurídico. Então, todo mundo tem seu papel. Todo mundo tem sua importância, todo mundo é igual ali dentro. Nossa mesa de reunião é uma mesa redonda, onde não tem cabeceira. Todas as decisões são tomadas juntas, em conjunto. Isso é importante. Certo? Sociedade, todo mundo tem aquela coisa, a sociedade é difícil. É difícil como não se tem o mesmo objetivo. Propósito, né? O mesmo propósito. Agora, quando se tem o mesmo propósito de crescimento, de buscar novas ideias, um acreditando e confiando no trabalho do outro, as coisas fluem. As coisas vão e a gente cresce. Agora, claro, né, quando não se tem o mesmo propósito, são estações de vida diferentes, um quer uma coisa, outro quer outra, aí realmente não vai. Mas quando ambos se acreditam no trabalho, confiam no trabalho do outro, as coisas crescem. E hoje lá no Chico da Cafu, graças a Deus, a gente tem uma gestão extremamente organizada, extremamente comprometida, tanto da minha parte quanto da delas, com o futuro da empresa. Legal. Que é isso que é importante. Sem dúvida. Né? Porque senão a gente não vai a lugar nenhum. Então tudo é feito por pessoas. E a gente não faz nada sozinho. A gente acredita muito nisso. Então hoje eu estou aqui, é como se elas estivessem também representando o Chico da Cafu. Assim como elas vão estar em outros lugares e eu não vou estar, e é como se eu estivesse também. E a gente junto caminhando aí de mão dada, que no final dá tudo certo. Sensacional. Gente, valeu demais. Muito obrigado pela oportunidade. Confesso que no início eu tava assim, tava um pouquinho nervoso, suando, mas quando a gente fala do que gosta, as coisas fluem, né? Passou o tempo aí, a gente nem viu. A gente também fica ansioso, a gente também fica nervoso, né, João? Nossa, se a gente não vez eu tava aí... Se não tiver aquele friozinho na barriga, eu acho que perde a graça do negócio. Tá, foi ver, eu já tava lá na parede, lá. Não pode arredar não, que o diretor fica louco com a parede. Briga. Mas isso que você falou aqui agora também é uma aula, porque a gente vê tantos
sócios aí em conflito e sem os objetivos comuns. Sem direção, né? Infelizmente, os negócios vêm se findando e grandes negócios potenciais por causa disso. Pois é, rapaz. Sociedade, né? As pessoas costumam falar igual um casamento, de fato é. Claro, existe divergência de opinião, existe momentos diferentes de vida, existe isso. Mas se estão alinhados com o mesmo objetivo, querendo o crescimento da empresa, de ambos os negócios, não existe isso. No final dá tudo certo. É importante isso. Eu conheço grandes sociedades que dão certo, que vão para frente, como conheço aquelas também que não foram para frente devido a isso, né? Às vezes a pessoa preocupa mais com o interesse, tem vaidade, demais. Né? Acha que às vezes o outro tá aparecendo mais, tem essas coisas. Lá, graças a Deus, nada disso. Todo mundo acredita no potencial do outro, todo mundo faz a sua parte, as nossas diretoras são bem desenvolvidas, elas acreditam no meu trabalho, assim como eu acredito no delas. Certo? Hoje mesmo a gente teve uma reunião lá com o nosso consultor financeiro, esses resultados foram ótimos. Isso é fruto de trabalho, é fruto de dedicação, é fruto de empenho, de levar o seu negócio a acreditar que aquilo é importante, que aquilo tem sentido, aquilo tem um propósito. E a gente faz dessa forma. Por isso que, graças a Deus, o Chico da Cafu está aí firme e forte, passou por diversos momentos. Nós somos igual bambu, né? A gente enverga, mas não quebra. Sensacional. Vamos chegando, Joãozinho? Bora. Você quer mandar Hoje o seu... foi top, que você tá doido. Não, eu tô com tanta coisa na cabeça, com tanta coisa de aprendizado que a gente passou aqui agora com o Edinardo, cara. Pra poder levar isso pra frente. Curva. Quer mandar seu abraço? Mandar um abraço pra minha mãe. Sua mãe? Porque ela tá sempre ligada lá. Sua mãe tá ligada, né? Minha mãe também assiste, ó, velho. Os vizinhos tão ligados. Não, orgulho, né? Você é orgulho do seu filho? Sua mãe vai ter orgulho de você? Ela sempre assiste de vez em quando, ela quer boa noite, ela vem aqui discreta, que boa noite, mas sempre assiste. Ela com o celularzinho dela, talvez ela já esteja dormindo, minha mãe também é do interior e dorme cedo, bem cedo. Mas de vez em quando ela, meu filho, eu te vi ontem. Assiste mesmo, mãe. Assiste mesmo. Ela assistindo é um prestígio gigante pra gente, né? Bom demais, né? Demais. Como é que sua mãe chama mesmo? Neuza. Dona Neuza, um abração, viu? Esse menino de ouro tá comigo aqui, viu? Perde não. Beijo, mamãe. E o Cultura Defumada? Fala aí, eu gosto de ver falar sobre do Cultura Defumada. Gente, aqui, ó. Vou falar do Cultura Defumada aqui, que o João tá aqui. Ele que tem a voz bonita, né? Tem essa voz aveludada de AM. Aqui, os melhores produtos e com exclusividade. Vocês não podem perder o Cultura Defumada. O João tá aqui e não deixa eu mentir. Você pediu... Fala aí uns produtos aí legal aqui. Aquela bolota bacana. Tem a bolota de carne, né? O que mais? Carne, tem a costelinha barbecue defumada. Tem um vídeo de um hambúrguer. Hambúrguer de Wagyu. Gente, vocês não fazem ideia do que é o material desse menino aqui. Só entrar lá, né? @Cultura Defumada. Cultura Defumada. E o telefone? 992820378. Só chamar lá no zap. Repete aí pra nós de novo. 992820378. Sensacional. Você vai longe. Você tem futuro. Alô, radialistas, aqui, ó. Tá perdendo o João aqui, ó. E leva a Cultura Defumada junto, hein? Gente, eu queria agradecer a vocês mais uma vez por ter acompanhado até agora com a gente esse episódio fantástico. Mas eu não posso deixar de pedir que você se inscreva no canal se você ficou até agora ou se você estiver assistindo esse episódio em um outro momento. Tá aí no YouTube, vai ficar registrado e guardado para você. Se inscreva, ative o sininho que todos os episódios novos, assim como esse, vai apontar para você aí no seu telefone, no seu tablet, na sua TV, vai te avisar que tem episódio novo do Mostarda Cast oficial. Tem que ser oficial. Pode seguir pra gente também nas redes sociais, tá? @MostardaCast Oficial no Instagram e também no YouTube, onde tá acontecendo o nosso canal. E nosso episódio vai pro Spotify. Legal. Amanhã, já amanhece no Spotify, a gente já vai divulgar. Se você não assistiu e curte aí fazer a sua academia, fazer a sua caminhada, tá no carro dirigindo, e sempre escutando para ir com segurança, escuta o Mostarda Cast no Spotify e todas as outras plataformas que tem os podcasts da Apple, do Google, o que você achar melhor, o que você gostar, tem Mostarda Cast lá para você também. Lembrando também que é um produto da Mostarda Criativa. Hoje eu tô de Mostarda Criativa, ó. Blusa bonita, hein? Essa é bonita, né? Bonita. A pretinha tradicional, tem a vermelha, amarela, a preta, a verde, a azul. Há um tempo atrás, a gente usava só amarelo e preto. Mostarda e tal. Tem até alguns adornos nossos aqui de amarelo e preto. Só que a gente entendeu o seguinte. A gente vive para os nossos clientes. Vive para a gastronomia. Por exemplo, você tem a sua cor predileta. O outro cliente tem a cor dele predileta. Por que a Mostarda Criativa ia ter uma cor só? Então, hoje a gente abrange as cores dos nossos clientes. Tá certo. Então, todo mundo aqui, cada dia tá com uma cor diferente, representando a todos os nossos clientes, tá? Depois Mostarda vou querer Criativa. a mim.
Não, isso aqui. Tá, do bate-prato depois. Gente, vai ter mais resenha aqui. Vai ter mais resenha aqui. Eu preciso de finalizar, senão o diretor me engole vivo. Fiquem com Deus, um abraço. E ó, semana que vem, quinta-feira, às 19h30, no YouTube, eu espero por vocês, tá? Um abração, até mais. Tchau, tchau.